O anime começa em uma clássica noite tempestuosa. Uma mulher dava à luz a sua filha e nomeava ela de Athanasia, o que significa eternidade, enquanto deseja que ela tenha felicidade em suas mãos. Ela deu um beijo na testa da sua filha e pediu para que ela cuidasse muito bem da vossa majestade. Lágrimas caíram e foi notificado por todo o castelo Rubi. A rainha Diana havia acabado de morrer. A ordem do rei foi que todos os pertences da rainha Diana fossem queimados, enquanto a princesa foi ordenado que ela nunca mais fosse levada à sua presença. É dito que todo mundo sabia que ele não amava a rainha de verdade, mas ele não precisava tratar daquele jeito a sua filha. Alguns anos se passaram e duas empregadas estavam cuidando da Athanasia. Bem, cuidando não, né? Porque elas falam que não precisa se esforçar pra cuidar dela. Afinal, até mesmo seu pai ignora ela. De repente, a neninha acabou tendo um sonho bastante estranho. Ela ouviu uma voz que lhe chamava pelo nome. Ela abriu os olhos e se viu frente a frente a um enorme círculo mágico, onde havia um cristal gigante e dentro dele havia um livro selado. É criança, né? Ela se sentiu atraída pelo brilho e acabou mordendo o cristal que quebrou o selo do livro. Ela tocou e o livro se tornou como um espelho que refletia sua vida. Na verdade, uma voz falava que aquele vai ser o seu futuro. É mostrada a nossa garota no futuro, sendo julgada, mesmo sendo a princesa do Império de Abelion. É dito que ela planejou o assassinato do rei, desobedeceu à lei de utilizar a magia das trevas, que havia sido banida do reino. Mas ela tenta falar que isso não era verdade, a única coisa que ela queria era ser amada pelo seu pai. E pergunta do porquê ele nunca olhou pra ela. A resposta é que ele nunca considerou ela como sua filha. Tudo que ele via em sua frente era uma imunda degenerada. Depois disso, ela foi exilada e condenada a viver presa dentro de uma torre pelo resto da sua vida. Ela acordou do sonho e começou a chorar enquanto se perguntava se aquele realmente era o seu futuro. A empregada foi correndo ver o que estava acontecendo. Ela achou que ela estava com fome ou algo do tipo. Essa moça aí se chama Lilia e é a única que trata a nossa garotinha com muito amor. Filha do conde e uma grande amiga da sua mãe. Ela abandonou sua vida na nobreza e foi até o castelo apenas para cuidar da Athanasia. Aliás, se ela não tivesse ali, nossa garotinha já teria morrido de fome por causa das empregadas malditas. A Lilian fala que ela sempre chora no meio da noite. Talvez tenha tido um sonho assustador e de fato ela teve um sonho, coitada. Mas quem iria acreditar que uma criança consegue ver o futuro? E ainda mais uma criança que não consegue falar. Depois disso, um tempo se passou e somente agora, no presente momento, ela descobriu que não consegue usar magia. Ela nasceu em um mundo mágico onde todos os nobres conseguem usar magia. Dizem que existe um incrível mago que mora na torre que é a fonte de toda a magia do reino. Aliás, é a fonte de toda a magia do mundo. É dito que ele é capaz de destruir facilmente todo o império. E só existe uma outra pessoa que tem um poder mágico tão incrível quanto ele. E essa pessoa é o pai da Athanasia. Mas ali no livro tá falando que ele é um excelente monarca. Que história é essa? Ela se pergunta. Isso é um absurdo, ele é um imperador diabólico. Naquela noite ela não tava conseguindo dormir. Ficou bastante irritada. Só de pensar que ela vai ser exilada quando crescer, ela já fica toda tristinha. Começou a chorar, coitadinha. Ela não quer isso não. Ela nunca vai conseguir aceitar esse futuro. Depois disso se passaram 3 anos e o Palácio Rubi ficou bastante animado. E o número de empregadas aumentaram também. A empregada nova aqui quer ver com seus próprios olhos a beleza da princesa e sua fofura. E tem uma empregada ali ouvindo com o ouvido grande a fofoca, é fofoqueira. Enquanto a empregada ali atrás fala que isso tudo é uma grande besteira. Ela prefere ganhar dinheiro do que ver fofura de princesa. Falando nisso, nossa garotinha tava acordando do seu soninho da tarde. Agora ela tem 5 aninhos. Ela saiu na janela e perguntou aonde as empregadas estavam indo. Aliás, ela chama todo mundo de tia e de tio. É muito fofa essa menina, véi. Elas falam que estavam indo até o jardim pra colher algumas flores pra decorar o quarto da Athanasia. Ela fala que vai ajudar e lá vai ela toda fofinha. Ela aproveitou também pra decorar a cozinha. Todo mundo ficou elogiando ela. Ela tem as melhores ideias. Depois disso, ela foi embora colocar as flores que sobraram no outro quarto. Mas se continuar assim, ela vai acabar se sujando. Então colocaram um avental muito fofinho nela. E lá foi ela, saltitante e pulante como um coelhinho muito fofo. Mas no jardim ela notou algo estranho. Tinha uma empregada bisbilhotando na porta de algum lugar. Ela acha aquilo estranho. Aquele dali é o Castelo Rubi, construído pelo rei especialmente pra rainha. Então deveria ter grande coleção de objetos valiosos, mas ali não tem nada. A Athanasia pergunta o que é que ela tá fazendo ali. A mulher ficou assustada. Ela fala que é nova ali, acabou se perdendo. Mas ela pensou que a Athanasia fosse apenas uma criança jardineira. Afinal, ela nunca viu nossa garotinha. Que pergunta onde é que ela quer ir e ela fala que a titia quer ir pra um lugar cheio de coisas brilhantes e douradas. Então ela foi levada até o celeiro, cheio de coisas douradas. Depois a cozinha com pãozinho dourado. E por fim, no jardim de girassóis. A mulher ficou pistola, isso não tem nada a ver com o que ela quer. O que ela realmente quer são coisas valorosas e bastante reluzentes. A Athanasia fala que se ela queria roubar é melhor ter dito logo. As coisas de valor ficam em lugares que outras pessoas não conseguem
ninguém vê. Mas olha só, ela vai levar a ladra até lá. Ou quase isso, elas foram até a cozinha. A empregada achou que queria ser um armazém cheio de tesouro, mas é dito que o Palácio Rubi foi abandonado por muito tempo. Então mesmo se tivesse coisa de valor ali, já teria sido levado há muito tempo. E o rei é tão ocupado que ele não tem tempo para se preocupar com aquele lugar. Então a empregada saiu e a Atanásia falou que aquele prato tava cheio de pedra preciosa. Mas sempre tem alguém na cozinha, então não tem como elas entrarem lá não. Mas é aí que nossa garotinha entrou usando toda a sua fofura pra pedir um chocolatinho pra tia. A empregada não resistiu e permitiu que ela pegasse, mas uma tal de Cécia apareceu e mandou que a Hannah não desse chocolate pra ela sem uma permissão. Mas ela fala que é só umzinho. A nossa garotinha usou novamente sua habilidade fofura extrema. Elas tentaram resistir, mas não tem como não. A Cécia acabou deixando ela ficar com todos os chocolates. Mas tem uma condição, ela não pode falar pra Lilian, senão a mulher vai ficar brava. A Atanásia agradeceu dando um beijinho e a coitada da Hannah não ganhou nada. Aliás, ela fala que a Lilian estava procurando pelas duas e falou alguma coisa que a empregada não conseguiu escutar. Mas no fim o plano deu certo e elas conseguiram entrar na cozinha que estava recheada de utensílios valiosos. Ela se pergunta se a criança vai roubar também, mas é só uma criança, né? Tava comendo chocolatinho. Ela começou a retirar todas as pedras preciosas, encheu várias e várias bolsas de joia. Ela agradece a nossa garota e fala que vai dar pra ela toda a comida gostosa que ela não conseguiu comer. Mas a Atanásia começou a pegar as bolsas e a empregada ficou pistola. Ela quer saber o que é que ela tá tentando fazer. Nossa garota pede desculpas, mas todas as coisas que estão ali são dela. Ela pegou uma faca e começou a ameaçar nossa garotinha. Ela saiu correndo e a empregada jogou a faca, mas ela conseguiu desviar. Soltou a corda do lustre e capotou a empregada. Tempo depois, a Lilian apareceu junto com as outras empregadas. Só tem empregada aqui. A princesa havia dito que tinha ratos na cozinha, mas quando chegaram lá, ela já tinha capturado a ratazana. Além disso, ela contou tudo o que aconteceu e a ratazana foi levada presa. Segundo os guardas, aquela pessoa estava falsificando sua identidade, além de estar carregando uma arma letal. Mas o que realmente importa aqui é que nada aconteceu com nossa garotinha fofinha. Ela deu uma florzinha pra Lilian e chegou a hora dela dormir. É dito que na rota original, a Lilian iria encontrar aquela mulher tentando roubar uma sala de tesouros. Queria acabar sendo esfaqueada e morta logo em seguida. Mas graças ao plano da nossa garotinha, isso não aconteceu e a Lilian não morreu. O destino profético que ela consegue ver em seu sonho pode ser mudado. O seu nome é Atanásia, uma princesa que não pode usar magia. Ela tem um segredo e o segredo é ver o seu próprio futuro. Mas ela não pretende aceitar aquele futuro horrível de mãos abertas. Depois disso, a cena corta para a Vossa Majestade que estava recebendo os últimos documentos do dia para assinar. E bom, o cara aqui que fica sempre com ele relatou o acontecido no Palácio Rubi, que uma ladra foi capturada e aparentemente a princesa resolveu tudo sozinha. Mas esse bosta aí não gostou muito não. Se o caso for resolvido, ele não precisa ficar relatando os mínimos detalhes. Logo em seguida, a cena corta pra um cara que tava dormindo, mas de repente acordou. Ele se pergunta quem foi que mudou o destino do Império de Obélia. A direção de quem fez isso vem do palácio. Aliás, esse é o mago que mora na torre que foi descrito no livro. Em um certo reino mágico havia uma pobre princesa. Sua mãe faleceu logo após fazer o parto da sua filha. O pai da princesa não amava sua filha, muito pelo contrário, ele tinha desprezo por ela. Aparentemente, ele disse que nunca mais queria ver ela ou algo do tipo. A princesa foi criada sem amor, sem pai e sem mãe. Com o tempo, ela começou a se sentir completamente sozinha. Então, quando ela tinha 9 anos, conheceu seu pai pela primeira vez. Então, naquele momento, ela pensou que ele era a única família que restava. Ela se esforçou ao máximo para ser amada pelo seu pai. Mas com seus 14 anos, a esperança foi completamente destruída. Na verdade, o rei tinha outra família, tinha outra filha. Uma garota alegre e linda como um anjo. Ela conseguia prender a atenção e olhar de todos com apenas um único piscar de olhos. Obviamente, o seu pai estava incluído nisso. Enquanto a pobre princesa, para conseguir o amor de seu pai, se envolveu com magia das trevas e no fim acabou sendo exilada. Mas que se dane essa história, coitada da princesa acabou se desviando do caminho certo. No fim, terminou sem amor e sem nada. Mas sendo apenas uma princesa secundária, ela sofreu demais, a coitada. A Atanásia nunca vai aceitar esse destino. No dia seguinte, nossa garotinha acabou descobrindo algo terrível. Por causa do acidente de ontem à noite, aumentaram o número de empregadas na cozinha. Agora vai ser difícil juntar dinheiro para sua fuga do castelo. Mas tá tudo bem, no fim a Lili ficou salva. Não é como se algo assim fosse acabar com seu plano de juntar dinheiro. Desde pequena ela fez a Lili pensar que ela gosta de coisas brilhantes como ouro
puro. Ela foi até a cozinha e usou seus encantos pra conseguir um prato de chocolate. Não tem como não, a menina é muito fofa e ela conseguiu o que queria com seu rostinho de princesa. Enquanto comia, pensava que vai conhecer o seu pai com 9 anos de idade. Então, se ela sair do palácio antes disso, vai conseguir mudar o seu destino. E claro que ela vai levar a Lily junto, vai sustentar ela com todo o seu dinheiro que ela conseguir juntar. Mas ela acabou sujando a mãozinha de chocolate e foi limpar na fonte do jardim. Se a Lily ver isso daí, ela vai ficar maluca. Mas de repente, um vento forte bateu, ela quase caiu dentro da fonte. Ela ficou vendo seu reflexo. Dizem que ela é igualzinha a sua mãe, somente os olhos ela puxou seu pai. Olhos de joia, que somente a realeza possui. Mas como ela não herdou a mana, ela se pergunta se foi por causa disso que o seu pai não gosta dela. Além disso, todo mundo fala que ela foi a única que herdou os olhos de joia, mas obviamente é mentira. A princesa Janet também herdou. Mas agora não adianta ela ficar pensando nisso não, ela precisa juntar dinheiro pra fugir dali o mais rápido possível. A segurança no castelo foi rigorosamente aumentada, então ela começou a esconder o seu dinheiro dentro de um buraco no jardim. Enquanto ela andava, acabou se deparando com uma enorme construção. Aquele não era o Palácio Rubi, estava vazio e não tinha uma alma de pessoa. Ela pensa que pode ser um depósito, mas bateu a fome, então ela voltou pro castelo. Mas acabou pegando a Lily falando que o rei ordenou que elas fizessem uma vistoria no castelo. E em todos os quartos, e principalmente no quarto da nossa garotinha que ficou desesperada. Desculpa, essa daqui não é a Lily não, é que parece assim de longe, a voz também. A Athanasia foi correndo ver se seus tesouros ainda estavam seguros e a menina tem 10 bolsas cheias de joia. Isso é pro seu futuro, então ela precisa proteger aquilo direitinho. A tarde caiu e a Lily chegou chamando ela pra fazer uma cesta, mas ela já estava dormindo, então a Lily foi embora. Mas logicamente ela apenas estava fingindo estar dormindo. Ela pegou as 2 bolsas, amarrou no seu corpo e saiu de fininho pelo castelo sem ninguém perceber. Foi mais fácil do que ela imaginava, mas quase acabou sendo pega no pulo do gato. Foi até o jardim e viu que tinha um esquilo tentando roubar sua bolsa de dinheiro. Por sorte ela estava levando amendoins e conseguiu pegar de volta a bolsa. Talvez não seja tão seguro assim esconder o seu dinheiro na floresta, então ela teve a brilhante ideia de esconder no depósito de ontem. Um lugar escondido que não tem muita gente. Ela entrou e realmente o lugar estava abandonado. Ela pensa que esse seja talvez o armazém que o destino reservou para ela cheio de tesouros. Mas logo deu de cara com a fonte romana cheia de estátuas reluzentes como ouro. Ela deu uma mordidinha para testar se realmente era ouro puro e realmente é ouro puro. Mas de repente o medo tomou conta do lugar. Um homem pergunta quando foi que um inseto daquele começou a existir dentro do seu palácio. A Athanasia percebeu que ele tem os olhos de joias como o seu. Aquele homem é o seu pai, que fala que o rosto dela é bastante familiar. Mas isso estava acontecendo muito antes do seu sonho. Ela só deveria se encontrar com seu pai quando tivesse 9 anos de idade. Então por que isso estava acontecendo agora? Sem falar que ele acabou de dizer palácio. Ou seja, ela acabou entrando na toca do diabo. Enquanto ele fala que o rosto dela é parecido com o daquela mulher. Ele tentou pegar nossa garota que ficou morrendo de medo, mas apenas fala que lembrou o nome dela, que aquela mulher havia lhe dado. Athanasia. Ela ainda nem sustentava sua cabeça. Naquela época ele achou interessante o nome que a mãe havia dado pra ela. Mas não somente nossa garota estava completamente assustada, como também o guarda-costa do rei estava aterrorizado, achando que ele iria fazer algum mal pra ela. Mas ele simplesmente começou a apertar as bochechinhas redondinhas que ela tem. Ela não sabe o que tá acontecendo ali, ela pensou que seu pai não tinha o menor interesse nela. Ele levantou e mandou servir o chá, mas nem a pau que ela vai tomar chá com esse cara. Ela tentou meter o pé, mas não conseguiu ir muito longe não, porque ele pegou ela e levantou ela pra cima e acabou derrubando seus tesouros. Eu não sei o que aconteceu, mas a cena corta pros dois tomando um chazinho da tarde. Ou mais ou menos, né? Porque a Athanasia aqui tava se sentindo com o olhinho indefeso. O clima tava tenso, ela pensa que ele tá esperando que ela confesse tudo, que ela roubou aqueles tesouros. Ou será que é porque ela acabou deixando as marcas de dentinho na estátua de ouro que ele gosta? E se ele ficar bravo e tentar prender ela, aí já foi. Mas ele pergunta se ela não sabe falar. Mas ela responde que sabe falar assim, ela não é muda. Então ele pergunta do porquê ela tava calada até agora. Finalmente descobriu o nome desse cara aqui, que é Félix. Ele trouxe um bolinho pra nossa garota e mandou que ela não ficasse tão nervosa. Ele fala pro rei que é normal que crianças naquela idade sejam um pouco tímidas. Então ele mandou que o Félix saísse do seu aposento. Agora é que a Athanasia ficou desesperada. Tio, o rei pergunta se esse é seu apelido. Ele quer saber se ela sabe o significado desse nome. Imortalidade e eternidade. É um nome dado a imperadores, ele fala. Em Obélia, apenas sucessores oficiais recebem o nome com tais significados. Um nome que nem mesmo o rei conseguiu adquirir. Ele fala que ela foi uma mulher bastante ousada para nomear sua filha com um nome desses. A Athanasia, coitada, pensa que deixou ele furioso. Seu pai não é o filho biológico da imperatriz. Não tinha direito de suceder ao trono. Isso até que ele derrotou seu cruel irmão e ascendeu ao trono. Mas continua sendo julgado por não ser realmente o imperador. Voltando ao presente, ele manda que a Athanasia coma, porque ela não tá comendo nada. Afinal, tudo aquilo foi feito somente pra ela.
Ou será que não é do agrado dela? Na hora ela começou a comer com medo dele matar as empregadas do castelo. Ela só quer ver a Lily voltar logo pro Palácio Rubi. Aliás, ele pergunta quem foi que ensinou ela etiquetas. Ela responde que foi a Lily. 5 anos atrás, ela apareceu e pediu para que pudesse cuidar da Athanasia. Nossa garota não sabia disso não, até ficou emocionada. Enquanto é dito que as únicas pessoas que não morreram ao ficar na sua frente foram a Lily e a rainha Diana. E agora nossa garota também. Com isso, ele pergunta se ela realmente entende quem ele realmente é. O clima ficou silencioso por um momento. Ela não sabia o que responder ou se chamava ele de pai. Então ela apenas sorri e fala que ele é o seu pai. O rei ficou surpreso, ele não esperava por isso, mas a Athanasia entrou em pânico. Que história é essa de papai? E agora? Será que ela vai morrer ou vai ser expulsa do castelo? Ela não poderia ter falado algo mais grandioso como imperador ou algo do tipo? Eu não sei o que aconteceu, mas a cena corta pra Lily desesperada procurando a Athanasia, que apareceu, coitada, chorando muito. O Félix não sabia o que fazer e a Lily pergunta o que o cavaleiro da guarda da sua majestade estava fazendo com a princesa. Ele não respondeu, apenas falou que o rei gostaria de se encontrar novamente com a Athanasia. Todo mundo ficou surpreso, como assim o rei quer se encontrar com ela? Finalmente o corno começou a dar atenção pra sua filha, mas ela não ficou muito feliz com isso não, deu até uma golfada legal. Dia seguinte, a Athanasia foi até o Palácio Real junto com a nossa doce Lily. Logicamente, a Ati estava bastante nervosa, afinal ela estava diante da presença do seu pai que vai exilar ela no futuro. Ele fala que já faz muito tempo desde a última vez que ele viu a Lily. De fato, ela responde que é verdade. A última vez foi 5 anos atrás. A Ati estava tão nervosa que acabou ficando enjoada, bichinha. Seu pai é o imperador do Império de Obelion. Todo mundo fala que ele é grandioso, mas ela sabe toda a verdade. Ele é terrível, feio e insensível. Ele fala que estava tão ocupado com o governo que não teve tempo de cuidar da sua própria filha. Mas ela só estava bem por causa da Lily. Mas ela sabe que isso é mentira, ele que não quis cuidar dela. Ela viveu bem até agora, então deixa ela continuar do jeito que tá. Ele ficou encarando ela e ela começou a agir como se fosse o cogumelo, pra ser ignorada. Entretanto, ele ficou sabendo de tudo que aconteceu lá no Palácio Rubi. Então, a partir de agora, ele vai cuidar da princesa? A coitada ficou em choque, não tava esperando por isso não. Dia seguinte, tava todo mundo reunido no jardim. A Lily junto com a Cersei e a Hannah levaram quitutes e guloseimas. Aliás, elas não esperavam que o imperador fosse até o Palácio Rubi. A princesa deve estar bastante feliz, mas eu acho que ela não sabe o que é que tá acontecendo ali não. Ela sempre viveu em paz evitando seu pai pra conseguir mudar aquele futuro miserável. Mas olha só quantos quitutes e guloseimas, ela não tava conseguindo se aguentar. Esse daí é o tratamento adequado pra uma princesa. Ela não tava querendo comer não, vai que tem veneno, mas não tem como, ela não tava se aguentando. Ele pergunta do porquê ela não tá comendo, tá achando que tem veneno? Esse miserável agora sabe ler mente, ela se pergunta. Ela responde que a Ati gosta de bolo, mas a Lily diz que ela não pode comer muito não pra não estragar os dentinhos. Só que ela esqueceu que ontem ela comeu com bastante gosto lá no palácio. Aí não tem como não, ela começou a comer, abaixou a guarda, mandou tudo pra dentro. No último pedaço, o rei falou que se divertiu bastante com essa cara de cu que ele tem. Agora ela vai tomar chá com ele todos os dias? E assim começou o inferno, ou o encontro com seu pai todos os dias. Mas ela se pergunta do porquê ele quis começar a brincar de família feliz assim do nada. Ela cumprimentou o rei, mas acabou tropeçando e dando de cara no chão. No jardim ela simplesmente sumiu, foi morder as estátuas de ouro do rei. No almoço ela tentou cortar carne, mas estava muito nervosa e os talheres saíram voando. Sempre que ela comete um erro, ela pensa que vai morrer. Mas parece que ele não pretende brigar com ela e o motivo ela não sabe do porquê. Será que ele se arrependeu e agora quer ser mais gentil? Até parece, mas agora pelo menos ela não tem muito medo dele. Dia seguinte, nossa garota vai ver flores no lago. A Lily fala que perto do palácio do imperador tem um lago bastante bonito. Aliás, a Ati ficou uma gracinha com esse vestidinho. Agora ela chama o rei de papai, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele fala que ela ficou bastante carnuda e ela responde que ele também tá bastante bonito hoje. Todo mundo ficou apavorado. Mas ele não fez nada não, apenas saiu andando. Hoje vai ser o puro suco da adrenalina. Dito isso, a Ati achou lindo aquele jardim. Começou a colher flores e correr e saltitar como se fosse um esquilinho da Angola. Até que ela chegou em um lago bastante lindo e o rei falou que vai guiar ela hoje. O Félix arrumou o barco, mas ela tava com medo de subir naquele negócio. A Lily tenta avisar que ela tem medo d'água, mas ela fala que vai ficar tudo bem, ela tem que obedecer o seu pai. Mas ele responde que está junto com ela, então pra que tanta preocupação? Ou será que é ela que não quer ir? Mas ela fala que quer ir sim com seu papai, afinal não tem como recusar não, né? Mas o jeito que ele colocou ela dentro do barco é como se estivesse pegando um saco de farinha na mão. E lá foram eles navegando pelo rio, mas nossa garotinha tava muito tensa. O clima ficou esquisito quando tá só eles dois sozinhos. Além disso, ele fica encarando ela desse jeito estranho. Ela tá tão nervosa que tá até difícil respirar. Do nada ele pergunta o que é que ela tá pensando. Ela não sabe o que responder. A água tá linda, o tempo tá bonito, isso daqui é o que? É tão difícil assim? Então ela apenas fala que o cabelo do papai é brilhante e bonito. A coitada tava chorando por dentro, mas de fato o cabelo do corno aí é muito bonito. É um
loiro cor de mel, sempre que ela vê se lembra de ouro puro. Aliás, ele fala que percebeu que ela gosta de coisas brilhantes. E ele tá com seu tesouro, então ela pode buscar quando quiser, e é óbvio que ela não consegue fazer isso. Agora, olha os detalhes desse ganso aqui, que animação é essa, cara? Aliás, agora que ela percebeu como diabos esse barco aqui tá se movendo, provavelmente é a magia do seu pai. Olhos azuis e lindo como safira. Seus olhos também se parecem com o dele. Ela se pergunta se conseguisse usar magia, ele iria gostar mais dela. De repente, ela viu uma flor de lótus azul e achou cativante. Mas algo estranho aconteceu, ela ficou hipnotizada pela flor. Ela tentou pegar, mas estava muito longe, acabou caindo dentro d'água. Alguma coisa agarrou no pé dela e começou a puxar ela pra baixo. Ela pediu socorro ao seu pai, mas lembrou do seu futuro. Aquele é o seu destino, mas ainda assim ela tinha uma esperança, que ele aceitasse ela como sua filha. Alguma coisa enrolou nela e começou a puxar ela ainda mais profundo. Mas de repente ela viu seu pai pulando dentro d'água e começou a nadar em sua direção. Por alguns segundos ela apagou, mas conseguiu sobreviver. Gorfou 1 litro de água, mas estava tudo bem. Mas o imperador tava com a cara feia. De repente ele se virou e usou a magia que deixou a arte totalmente sequinha. Tirou até as mínimas partículas de água do seu corpo. E ainda mandou que o Félix começasse a ensinar sua filha a nadar. Afinal, não seria nada engraçado ver sua filha morrer afogada. A arte ficou surpresa, seu pai havia acabado de chamar ela de sua filha. Mas algo estranho aconteceu com o rei, ele sentiu uma dor no peito e uma magia roxa ficou visível. Depois disso, nossa garotinha voltou pro Palácio Rubi e acabou ficando gripadinha. Mas não consegue esquecer daquele dia no barco. Ali ele fala que aquela é uma flor chamada Lótus Ilusória. Ela cria ilusões que seduzem os seres vivos. Se você não tiver mana, acaba caindo na tentação. Dito isso, a noite caiu e o imperador tava andando sobre as águas do lago. De repente, uma magia estranha começou a aparecer e a mãe da arte foi invocada. Ou melhor, uma ilusão da mãe da arte. Ela tentou seduzir o rei, que não aguentou seus encantos. Há muito tempo ele se esqueceu o que era ter aquele sentimento. Mas parece que ele não desgosta da sua filha. O Félix estava ali atrás observando tudo. Se algo der errado, ele estava preparado para agir caso fosse necessário. Mas o rei conseguiu se livrar da maldição da flor de lótus e deu uma missão bastante importante pro Félix. No dia seguinte, a Hannah apareceu desesperada, falando que tinha várias empregadas no lado de fora. Elas foram enviadas pelo rei para servir nossa garotinha. E o Félix também se apresentou como Félix Rabone. A partir daquele momento, ele foi designado como cavaleiro de guarda temporário da nossa garotinha, que aliás deixou ela em choque. Como é que isso aqui aconteceu? O episódio começa com a Thanase ouvindo uma voz muito bonita, como se fosse a voz de uma fada ou um anjo. De longe era possível ver uma mulher, mas por algum motivo o rosto dela estava borrado. Todavia, a Thanase acabou sentindo uma sensação bastante nostálgica, como se já tivesse visto ou ouvido isso antes. Até que de repente ela acordou chorando, a coitada. Tempo depois, o Félix estava levando ela bem cedinho. Parece que o imperador havia dito que queria tomar café com ela bem cedinho, bem cedinho mesmo. Mas ela não tá acreditando não, ele nunca faria algo assim, aquele corno. Mas ela também notou algo estranho, no palácio não tinha nenhum cavaleiro. Mas o Félix fala que não precisa disso não, a magia protege o pai dela. Dito isso, ele mandou que ela mesma fosse acordar o rei da melhor maneira possível. E é óbvio que ela aceitou. Até porque ele fechou a porta e não tinha como ela correr não. Na parede, ela notou que havia um mapa feito de puro ouro. Rico é coisa de outro mundo, compra coisa que não precisa, só pra dizer que tem. O vento soprou e ela viu seu pai dormindo lindamente como morto. O cara dorme como se estivesse morto, Deus é mais. Ela se pergunta do porquê ele tá dormindo no sofá e não na cama, deve ser maluco. É como se ele fosse uma pessoa completamente diferente do que ela vê em seus sonhos. Isso aí não faz muito sentido. Ele não queria deixar que alguém visse ele dormindo tão vulneravelmente. Ela tocou na bochecha e notou que era fofinha. Aí ela não aguentou não, soltou o valentão dentro de si e vai descontar tudo que ele fez. Começou a puxar com toda a força possível até que o miserável começou a acordar. Ela ficou apavorada, se ele descobrir já era, vai morrer. Então começou a cantar uma musiquinha de ninar, fazendo ele cochilar novamente. Tempo depois, eles estavam tomando café da manhã. O Félix menciona que hoje parece que ele teve uma boa noite de sono, quase não consegue dormir. Mas por algum motivo que não sabemos o porquê, ele está com a cara toda marcada. Parece até que alguém traquinou com ele. Pra ele não perceber, a Ati fala que tem muita coisa no palácio que ela nunca viu. Ele responde que ela pode olhar à vontade, como quiser. De repente, o sino tocou. O Félix avisou que é hora do Duque chegar. Sem falar que ele pediu para que a princesa estivesse presente. A coitada não estava entendendo nada, só queria comer em paz. O rei mandou que ele fosse levado para a câmara de audiência. E não era para falar muita coisa para ele não, só o necessário, nada mais do que isso. E ainda completa que a partir da manhã ela vai tomar café com ele todas as manhãs. A coitada só não chorou porque não encontrou lágrimas. Mas pera aí que ele havia dito que ela pode andar pelo castelo livremente. E é óbvio que o primeiro lugar que ela entrou foi no quarto do seu pai. Ali havia vários retratos de imperadores anteriores do reino Obelium. Provavelmente também deve ter uma pintura da mãe dela. Mas ela só achou pintura do seu pai. E aliás, ele tá bonitão nesse quadro aqui, ó. Parece até Iá. De repente ela viu um quadro coberto e correu pra olhar. E o nome escrito era Diana. Enquanto isso, é mostrado um grupo de nobres se perguntando se o Félix estava cuidando da princesa. E provavelmente ela é filha de uma imperatriz que não consegue
consegue usar magia. O imperador é tão gentil que não se incomoda com algo assim, afinal até uma dançarina conseguiu. Rapaz, no momento que ela falou isso, o rei apareceu e colocou ela no seu devido lugar, no chão, mandando um feito porco na lama. Ele mandou que ela nunca mais pronunciasse o nome da Diana. Enquanto isso, nossa garotinha, ela não imaginava que seu pai odiasse tanto assim a sua mãe. Mas já chega de chorar, ela não tem tempo pra isso não. Ela não tava conseguindo dormir, então cantou uma musiquinha até que apagou. Dia seguinte, muito fofa. Quando você pensa que não dá pra ficar mais fofa, ela vem e fica mais fofa. Ela tava ali pra tomar café com o papai, as empregadas aqui não tava se aguentando de tanta fofura. Ela fala bom dia, papai, e agradece por ter sido chamada pra tomar café com ele. E pra completar, fala que queria muito ver o papai, mas o homem aqui é uma pedra, não esboçou nenhuma reação, essa porra aqui já tá morto. É dito que quando ela passa o tempo com o papai, a única que conversa é ela. Esse corno aí não fala nada, esse trouxa. Ela se pergunta se é tão chato assim conversar com ela. Pra ela tá tudo bem, é só não comentar sobre sua mãe. Ele pergunta o que é que ela tá pensando. E bom, ela quer saber qual sabor de chá que ele gosta. Esse daí que ele tá tomando tem um cheiro muito bom. Mas ele responde que gosta, mas não é de sabor não. Sendo assim, ela pede pra experimentar um pouquinho, mas o Félix fala que aquele dali é muito forte pra ela. Mas ela fala que quer, então o rei manda que ele dê. Ela tomou e gostou, é como se tivesse uma flor nascendo na sua boca. Mas na hora o clima ficou tenso de repente. O Félix tentou quebrar aquele climão, falando que aquele chá era da rainha Diana, que costumava tomar. E choquem, no passado ela havia dito a mesma palavra que a Thanásia havia dito agora. Mas o rei ficou irritadinho. Hoje eles estavam falando muita merda. A Ati ficou triste, ela percebeu que ele não quer falar sobre sua mãe. O corno ainda fala que tá cedo demais pra ela tomar chá e deve continuar tomando leitinho. Levantou e foi embora sem falar nada. A coitada só consegue pensar quando é que ele vai começar a odiar ela. Tempo depois é mostrado a Thanásia queimando seus desenhos. Afinal, no futuro, seu pai não vai mais precisar dela. E como é que ela conseguiu esquecer disso? Depois disso, o rei parou de aparecer pra tomar café com ela. Mandava flores como pedido de desculpas, mas obviamente eram as empregadas. Depois dava desculpinha que teve que cumprir o seu dever como governante, mas obviamente não era ele que falava. E assim aconteceu por 2 dias seguidos. A Ati ficou de saco cheio, ela levantou e foi embora. É dito que ultimamente ela anda sem muito apetite, mesmo pra comer doces. Ela tava andando quando viu Félix e a Lily conversando sobre o dia que a Diana havia sido mencionada. Bem capaz que ele não queria falar sobre isso. Mas como é que fica a Thanásia nessa história? A coitada deve querer saber mais sobre sua mãe. De fato é verdade, mas todos os pertences dela foram queimados e não sobrou nada. A Lily queria mostrar para nossa garota como era sua mãe antigamente. O Félix menciona que o rei consegue usar magia de transferência de memória. Ele fala que vai falar com o rei, mas a Thanásia manda que ele não faça isso. Ele começou a odiar nossa garota depois que ela falou sobre sua mãe. A Lily ficou assustada, coitada, tava aterrorizada. Mas o Félix se aproximou e jurou pelo nome da sua mãe que o rei não odeia ela. E ele vai mostrar isso pra Thanásia agora mesmo. Eles foram até o Palácio Granada, onde o Félix menciona que o motivo de não ter cavaleiros no castelo é por um único motivo. O rei invocou a magia de proteção nele mesmo para sua própria segurança. Qualquer pessoa que tente entrar sem sua permissão acaba sendo repelida. Por esse motivo não é necessário cavaleiro e ninguém ousa tentar se aproximar do castelo. Ele colocou a Ati no chão e mandou que ela olhasse com muita atenção. De repente ele golpeou e uma barreira apareceu, repelindo sua espada e cortando seu rosto. Qualquer pessoa que seja hostil é impedida de entrar no castelo, mas a Thanásia consegue entrar. Isso porque o rei confia nela e na rainha Diana de todo o seu coração. Enquanto isso, o corno estava em seu aposento. O Félix pegou as cinzas do desenho da Ati e o rei conseguiu trazê-los de volta. Enquanto fala que só precisava de mais um ano. Só mais um ano e ele esqueceria completamente. Nossa garota apareceu toda fofinha, falando que já havia 2 dias que ela não via o papai. O Félix havia dito que se ela viesse poderia ver as memórias da sua mãe. Mas ela estava tão nervosa que saiu correndo, mas de repente o rei pegou ela no colo. Ele notou que a coitadinha não estava dormindo direito. Levou ela e colocou na cama e deitou sem falar nada. Mas ela não tá com soninho, então ele manda que ela cante aquela música que ela cantou antes. Rapaz, o bicho safado tava acordado o tempo todo. Ela fala que esqueceu, então ele pergunta o que ele deve fazer pra ela se lembrar. Lembrando que desobedecer uma ordem real é um crime. Ela levou isso como ameaça carinhosa. Na hora ela lembrou e começou a cantar. Foi um milagre. Enquanto cantava, ele usou a magia transformando o teto do quarto em um céu estrelado. Não demorou muito pra ela cair no sono, igualzinho a mãe. De repente ela se viu novamente naquele campo florido. Agora conseguiram ver sua mãe nitidamente, sorrindo, alegre e feliz, como se estivesse dizendo naquele momento que era a mulher mais feliz do mundo. E assim termina mais um episódio. Se você viu até aqui, não esquece de deixar o like, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Dito isso, Deus abençoe. O episódio começa com nossa garotinha cochilando na caminha tão bonitinha. O imperador fala que quando uma hiena segue o cheiro de sangue e crava seus dentes na presa, não solta mais. Ele saiu e pouco tempo depois a Thanásia acordou chamando o papai. A cena corta pra um cara falando com o imperador sobre uma companheira de estudos pra Thanásia. Como sua mana parece ainda não ter despertado e seguindo um acordo,
é preceder que ela precise de uma companheira. Esse verme fala isso com um sorriso de segundo intenções. Tô falando, ele ofereceu o filho catarrento que ele tem como o mais adequado possível. O motivo é que o filho dele é mais inteligente e é 3 anos mais velho que nossa garotinha, que tá ali de cima pensando que esse é o homem que ela viu no seu sonho, que apresentou a princesa sucessora de Obelian. No seu sonho, o Duque Alpeu se apresentou a Janete para elevar os seus status. Um tal de Ezequiel é o seu único filho. E agora esse moleque catarrento vai ser o seu companheiro de estudos. Afinal, seu pai agora ama ela, então o Duque vai tentar se aproximar dele usando seu filho trouxa. E ele continua falando que seu filho é altamente competente em termos acadêmicos. Mas a nossa garota apareceu chamando papai. Ela fala que quando acordou ele não tava mais lá e a Ati acabou ficando com medinho. O trouxa tá olhando pra ela com uma cara de psicopata. Com certeza deve estar comparando ela com a Janete. Mas logo ele fala que é uma honra conhecer a nossa garotinha. Ela responde que ouviu dizer que o filho dele é brilhante. E pergunta se ele já leu o livro de sociologia. Ele fala que sim, aliás já terminou a introdução. Todavia nossa garota responde que ela já leu o 5º volume daquele livro. Sem falar no princípio da magia e também no maquinário. Inclusive a história do Império de Obelian. Mas o filho dele ainda não leu nada disso e ficou ali com a cara de trouxa. A Ati fala que não quer estudar com alguém que é mais burro do que ela. E pra não ficar por baixo, ele fala que pelo menos o seu filho já consegue usar magia. E com certeza ele vai ser de grande ajuda com essa parte. O imperador então responde que uma criança barulhenta naquele castelo já era mais do que o suficiente. Dito isso, ele foi embora, mas a Ati ficou tristinha. Afinal, ela não tem mana. Tempo depois, ela tava correndo pelo jardim do castelo. Arrumou um lugar, levou vários livros e começou seu experimento. Usando um dispositivo capaz de medir a mana das pessoas. Ela recitou o ritual, o vento soprou, mas o negócio aqui não funcionou não. Ela se pergunta do porquê. Significa que ela não tem mana? Como assim? Seu pai tem uma enorme quantidade de mana. E sua mãe era uma dançarina que dançava usando magia. Então por que ela nasceu sem mana alguma? Então depois disso, 2 anos se passaram. E a cena corta pra capital real. Um cara tava vendendo frutas de Alanta, que aumenta sua resistência física e sua mana corporal. A Lily ia passando e decidiu levar algumas pra nossa garotinha. Os fofoqueiros ali atrás estavam falando ali uma fofoca das braba. Parece que o rei ama bastante sua filha. E não é só isso não. Ele também ouviu falar que o rei construiu uma biblioteca inteira somente pra ela. Com toda certeza ela vai ser herdeira do trono do reino de Obelian. O mago da torre tava observando a Lily e viu que ela também deveria ter morrido há muito tempo. Usando a magia ele conseguiu ver quem foi que reescreveu o futuro dela. Enquanto isso, nossa garota tava recitando um poema na presença do seu pai. E aparenta ter ficado bastante feliz com isso. Não tá mais com cara de cu. Aquele trouxa de 2 anos atrás apareceu batendo palmas e falando que ela ficou ainda mais adorável. A Ati fala que ele continua suave como uma brisa de primavera, mas por dentro ela tá se perguntando assim, como é que esse cara chegou aqui, credo? O imperador então pergunta o que é que ele quer agora, que responde que o fato da princesa ainda não ter um companheiro de estudos deixa ele preocupado. E alguém que ele gostaria de recomendar. Ela tem a mesma idade que a princesa e foi ele que criou. Nessas alturas você já deve saber de que ele está falando. Da Janete. Ela recebeu educação desde cedo e se destaca em direito. E como ela ainda não deve ter estudado sobre o assunto, com certeza ela deve ser uma companheira perfeita. Nossa garota pensa que esse trouxa deve estar querendo deixar a Janete com ela para que assim ela conheça o seu pai ainda mais cedo. Então ela pergunta se ele tá tentando lhe provocar. Ou ele acha mesmo que uma princesa do Império de Obelian não iria conhecer as leis do seu próprio país. E ainda por cima fala. Código de Lei, seção 1, artigo 1. Em Obelian, o uso de magia das trevas não é permitido. Artigo 2. Mantenha a justiça no seu coração e não oprima o mais fraco. Artigo 3. Mantenha a justiça em seu coração e dê a mão para ajudar aqueles que têm dificuldade. E por fim, o artigo 4. Seja fiel ao imperador e nunca o engane. Novamente, o trouxa ficou de cara no chão. Ele não esperava que nossa garota fosse tão inteligente assim. E ainda por cima pergunta se ela gosta do livro de poesia chamado Night. Ele fala que sim e a Janete gostaria de ler quando tivesse uma tradução. Então ele entrega um livro traduzido e na capa o nome de quem traduziu é Atanásia de Obelian. O trouxa aqui abriu 3 metros de olho. A Ati mandou ele se abaixar e começou a fazer carinho na cabeça dele. E fala que fazer isso é como acariciar o seu cachorrinho de neve. E manda que ele se lembre muito bem disso. A Ati não quer amigos burros e com pouca inteligência. Rapaz, que orgulho dessa menina. Colocou o trouxa aqui no seu devido lugar. Chupa essa aí. Dito isso, ela saiu pra brincar no jardim. Mas antes de sair, o imperador entregou pra ela o livro que ela tava querendo. O velho aqui ainda fala que cada vez que ele se encontra com ela deixa uma impressão que bate na alma. E tá ansioso pela próxima humilhação, digo, pelo próximo encontro. Tempo depois, ela tava pensando que caso o filho dele ou a Janete venha pra sua casa, ela vai acabar sendo sacrificada pra isso. Afinal, quando se trata de magia, ela não consegue fazer nada. Mas isso não pode continuar assim, não. Aquele livro foi escrito pelo mago que teve seu nome apagado. Esse daí é o grimório mais antigo do reino, que possui magia antiga. E tem até um feitiço antigo pra despertar
despertar sua mana. Ela resolveu tentar, desenhando um pentágono no chão e recitando o ritual. O livro reagiu, mas saiu voando. Ela foi atrás, mas acabou trombando com o mago da torre. Ele fala que finalmente encontrou aquela que manipulou o destino. Enquanto nossa garota fala que ele parece um boneco, eles ficaram se encarando e do nada ele fala que se confundiu e saiu andando. Ela pergunta como assim, tentou ir atrás dele e o Félix apareceu aqui do nada. Mas de repente ele simplesmente voltou andando, se perguntando o que ele tava fazendo ali fora. A te pergunta o que foi que ele fez e se por acaso ele é algum mago. Ele responde que sim, na verdade é o mago mais forte do mundo. E tava indo embora, mas a Ati manda que ele devolva o seu livro. Mas antes ele avisa pra ela não realizar aquele feitiço até o fim, porque aquilo era incrivelmente perigoso. Tempo depois ela tava falando que o Félix havia sido controlado por alguém suspeito, mas ele não tava acreditando muito nisso não. Ela ficou emburrada, mas deixou isso de lado. No dia seguinte, na hora do chá, o Félix estava falando que seria uma boa ideia, precisa ter amigos da idade dela. Afinal, ela tava sempre cercada de adultos, feito ele, e não tem ninguém pra conversar com ela de igual pra igual. O imperador pergunta se ele tava falando que era incapaz de acalmar uma criança. Rapaz, essa bateu na alma. Tempo depois, a Ati apareceu, pulando feliz da vida. O imperador fala que ela sempre chega na hora certa do chá de manhã. Ela responde que é porque queria ver o papai. Já que é assim, ele fala que ela não precisa comer bolo não. Mas ela fala que isso é malvadeza da parte dele. Começou até a chorar, coitada, mas ele estralou os dedos e a mesa se encheu de bolos saborosos de todo tipo. Ela começou pelo bolo de chocolate, pois fazia muito tempo que ela não comia. Por algum motivo, o chocolate da cozinha tava sumindo. Sem falar que a Lily já não deixa ela comer nada e agora tem um ladrão de chocolate na casa. O imperador fala que é um milagre a bochecha dela não explodir enquanto come. A coitada aqui tá pensando que ele tá querendo falar que ela engordou. De repente, ele pergunta se ela não queria ter amigos da idade dela. Ela não entendeu, assim do nada, ele pergunta isso por quê? Usando magia, ele limpou a boquinha dela que tava sujinha de bolo. Então ela fala que tem ele, a Lily e o Félix. Sem falar no bolo, né? Bolo é agro, bolo é pop, bolo é tudo. Ele começou a tirar uma com a cara dela, afinal ela gosta mais de bolo. Ela ficou irritada e toda fofinha, mas realmente não precisa de amigos não. Na verdade, só quer viver uma vida em paz até os seus 18 anos. Mas pra mudar o seu destino, ela vai precisar ter mana. Aliás, ela lembrou que o mago estranho mandou que ela não usasse aquele feitiço daquele livro. Agora ela começou a se perguntar, será se realmente funciona? Enquanto isso, ele estava observando o palácio, tentando encontrar quem foi que mudou o curso do mundo. De repente, ele sentiu algo estranho e desceu pra dar uma olhada. Enquanto nossa garota havia acabado de quebrar uma corrente que selava um livro usando aquele feitiço proibido. De repente, o mago apareceu falando que disse pra ela não fazer aquilo. Ela chama ele de moço estranho, mas ele responde que não é estranho não. E o seu nome é Lucas. Todavia, ele estava curioso sobre uma coisa. Aqueles olhos vêm de uma descendência direta. Então ele pergunta se era ela filha do imperador Kailos ou de um tal de Eternitas. Ela fala que não, esse trouxa aí tá falando o nome de imperador que viveu há 400 mil anos atrás. Ela tenta falar que é filha atual do imperador Cláudio, mas ele ignorou. Tudo que ele quer saber é como ela mudou o destino do mundo sem ter mana. Usou uma magia, ela pergunta o que é que ele tá tentando fazer. Por algum motivo, ela começou a ficar com um soninho danado. O Lucas pergunta qual o segredo que ela tava tentando esconder, mas ela somente responde que gostaria de ter mana. Esse trouxa aqui, como ela não tava abrindo a boca, decidiu derrubar ela de cima da árvore. Por sorte, uma nuvem apareceu e impediu que ela virasse papê no chão. A Ati ficou com medo, aquele maluco ali tentou matar ela assim do nada. Ela não sabia o que fazer, mas no medo acabou usando a magia de defesa e de fato realmente funcionou agora. Agora como eu não sei. Abriu o olho pro Lucas e meteu o pé. Ele desfez a barreira, mas evitou correr atrás dela. Afinal, iria se encontrar logo em breve. Enquanto nossa garota corria, sentiu algo estranho. Sua visão tava ficando embaçada por algum motivo. Até que ela finalmente chegou no castelo, onde o imperador tava preocupado com ela. Mas de repente ela começou a cuspir sangue. O imperador ficou assustado e a Athanasia simplesmente apagou. O episódio começa de onde o anterior havia finalizado, com a Athanasia cuspindo sangue. De repente algo ainda mais estranho aconteceu. Um relógio apareceu no coração e foi selado. Sem falar que era possível ver os traços de magia negra. O imperador rapidamente mandou que trouxessem feiticeiros e curandeiros o mais rápido possível. Todavia, um tempo se passou e ninguém conseguiu fazer nada contra aquela doença peculiar. Não importa quem trouxesse ou quem examinasse, no corpo dela não havia nada normal. Durante o dia inteiro, vários feiticeiros foram chamados, mas a resposta era sempre a mesma. O Félix mandou o imperador ir descansar um pouco, porque o maluco ali já estava quase morrendo com a dor no coração. Mas ele ignorou e mandou procurar curandeiros e maconheiros, seja lá o que for. Até que de repente um pouca-perna apareceu falando que poderia deixar aquilo tudo com ele. A cena corta pra mãe da Athanasia, grávida, sentada e cantando a música que ela havia cantado pro seu pai alguns episódios atrás. Até que de repente o moleque mandou ela acordar e ela acordou, mas voltou a dormir. Ele pergunta se ela vai tentar fingir que tá dormindo ou vai tentar fingir que é a Bela adormecida ou algo do tipo. Ela manda que ele calhe a boca, tava tendo um sonho muito bonito. Opa, mas ela percebeu
que esse moleque é o mago trouxa de mais cedo. Ele tá irritado, parece que ela ignorou seu aviso e usou o feitiço. A coitada aqui tá morrendo de medo, como assim ele veio ver ela? Enquanto ele tá ali perguntando se ela voltou a dormir. Já que é assim, talvez ele deva mesmo ir procurar um príncipe pra dar um beijo nela. A coitada tá chorando, pedindo ajuda. Já foi ruim o suficiente tossir sangue e ainda por cima tem que lidar com esse trouxa. Mas de repente ela notou que o peito dela havia parado de doer. Ele responde que salvou a vida dela, mas ela não tá acreditando muito nisso não. Ele revela que caso não tivesse feito alguma coisa, o coração dela teria explodido em 1000 pedaços. Ela pergunta se o coraçãozinho dela tá com problemas, mas ele tá esperando um agradecimento. Mas agora que ela notou, ele parece meio pequeno. De repente o Félix, a Lily e o imperador apareceu perguntando se ela tava melhor. A Lily, coitada, ficou rezando durante um mês inteiro? Rapaz, eu pensei que ela dormiu apenas por 2 ou 1 dia, talvez. O rei pegou ela no colo e perguntou se ela tava sentindo alguma dor ou algo do tipo. Ela responde que não e pergunta se deixou ele preocupado. O mago pouca perna avisa que ela pode estar se sentindo melhor agora, mas a Thanasia tentou falar que o moleque na verdade era o mago da torre, mas ele tossiu pra evitar. Na cara de pau ele fala que usou toda a sua energia pra curar a princesa. É dito que uma grande quantidade de energia mágica acabou despertando repentinamente e criou uma confusão dentro do corpo dela, o que acabou fazendo com que ela entrasse em coma. Aliás, não vai ter um efeito colateral não. Ele removeu o excesso de magia mágica usando seu corpo como transmissor. Além disso, a energia mágica que ela possui é raramente vista no reino de Obelian, dando a possibilidade de ela se tornar a governante mais poderosa da história do reino. A Lily tá feliz da vida, ela finalmente despertou uma magia e ainda pode ser mais poderosa do que a do imperador. Mas o Pouca-Perna fala que tem um porém nisso tudo. Como ela ainda tá em crescimento e caso aquilo aconteça novamente, nem terminou de falar e acabou caindo, moleque. Isso tudo é apenas um showzinho que ele usou pra verificar o destino do imperador e notou que havia sido mudado pela Thanasia também. O rei disse que um dia os seus esforços seriam recompensados, mas por hora ele pode ficar no castelo cuidando da princesa. Safado, conseguiu o que queria. Ainda passou olhando de ladinho pra ela que percebeu tudo. De repente o imperador disse que aquele lugar era velho demais e mandou a princesa ser levada para o Palácio Esmeralda amanhã mesmo. A Thanasia ficou surpresa. O Palácio Esmeralda foi utilizado por várias gerações de princesas. No seu sonho, a Janet havia começado a morar lá, enquanto nossa garota continuou morando no Palácio Rubi. Por agora, o seu destino havia mudado, mas se a Janet aparecer, ela se pergunta o que é que vai acontecer. Mas bom, ela vai pensar nisso depois. Agora ela quer saber do porquê aquela porcaria não estava funcionando. Esse maldito mago mentiu pra ela, com certeza. Mas ele fala que não é mentira não, alguém parece ter selado o poder dela. Folgado tá comendo e mandando trazer mais. Ela pergunta, como assim? Alguém selou meu poder? Ele fala que sim, e foi pra proteger a vida dela. Ela não explodiu forçando a magia graças a esse selo. Mas eu não sou façante não, e aliás, fui eu que tirei esse excesso de mana seu, ele fala. Ela pergunta se ele não é um façante, então por que ele tá parecendo uma criança pouca perna? Ele responde que foi porque dormiu por 400 anos? E com a mana que ele tem agora, o seu tamanho anterior não tá sendo muito legal não. E ele usou sua preciosa mana pra salvar a vida de uma certa pessoa que não parece ter a mínima vontade de agradecer. Na verdade, até parece que ela tá odiando ele. Ui, ele é sensível e quando fica magoado não tem forças pra lidar com a situação alheia. Então, se uma certa pessoa acabar explodindo e morrendo, ele tá ameaçando nossa garota? A Ti fala que ele tá exagerando sobre sua doença, somente pra comer e ficar de boa relaxando no castelo. E ele fala que é verdade, já que assim ela responde que ele roubou sua magia e tá roubando seu chocolate. Mas ele fala que não foi ele não. Então, que é aquela nuvem preta ali tentando roubar o bolo? De fato, ele responde que ela tá certa, mas aquele negócio não é dele não. Foi aquela nuvem que protegeu ela naquele dia. Em outras palavras, a Thanasia é mestra dela, afinal aquilo é uma besta divina, que acabou nascendo do excesso de magia da Thanasia. Ela fala que ele é um menino muito mau que tava roubando o chocolatinho dela, e deu nome pra ele de Sombra. Aliás, o Lucas fala que não é muito bom ela ficar grudada nesse negócio não. Afinal, foi ele o culpado dela ter quase colocado as tripas pra fora. É dito que Sombra é uma massa sólida de energia, e quando ela acabou fazendo contato com ele, parte dessa energia voltou pro corpo dela, fazendo entrar em colapso. E se isso acontecer novamente, com certeza ela vai morrer, vai sair dessa pra melhor. Na hora ela soltou o bicho, a coitada. Mas considerando a situação atual, não vai demorar muito pra sua magia transbordar novamente. E pra evitar que isso aconteça, ela vai ter que aprender a controlar sua magia. Dia seguinte, nossa garota tava tentando fazer um círculo mágico, ela conseguiu, mas logo o negócio desapareceu. A coitada ficou triste, mas a professora fala que pelo menos durou 2 segundos agora. Tempo depois, ela tava falando pra Lily que a Thanasia havia chegado no seu limite. E nem adianta ficar criando expectativas em cima do seu esforço e foi embora. A coitada ouviu tudo e pensa que realmente não tem jeito não. Mas antes ela conseguiu, então por que agora não tava funcionando? A Sombra apareceu e ela pegou no colinho, mas o Lucas havia dito que ela não pode ficar com aquele negócio não. Usou magia e tirou de perto dela. A Ti ficou nervosinha, tava judiando do gato. Ele pergunta do porquê ela ficou brava, sendo que ele tava fazendo um favor pra ela. E
ainda fala que se ela entregar o gato, vai ensinar ela a usar magia. Afinal, ele é o grande mago e muito mais capaz do que esses professores de terceira categoria. Mas de repente o imperador apareceu e nossa garota tentou esconder o gato, mas ele percebeu e perguntou o que era aquilo. Ela não sabia o que falar, então Lucas disse que aquilo nasceu por conta do excesso de magia da princesa. E ele estava com um pouco de dificuldade para lidar com aquele negócio. O rei pergunta se foi ele o culpado dela ter passado mal. Ele fala que sim, mas se o bicho morrer, a energia vai voltar pra ela, então ela vai explodir. Sem falar que ele vai ficar de olho. A Ati pediu de zóio arregalado. O imperador não teve como negar não. Mas ela vai ter que prometer que só vai tocar nele por 1 hora por dia. Ela fala que vai. Tempo depois, ela tava tentando usar magia, mas alguma coisa deu errado e o negócio explodiu. Ela fala que isso é um saco. Quem foi o trouxa que colocou um selo nela? De repente, o trouxa do Lucas jogou uma maçã na cabeça dela e se pôr com a perna. Ele não vai muito pra lá porque uma certa pessoa não gosta muito dele. A Ati pensa que esse moleque é muito chato. Enquanto ele pergunta se ela tava tentando aprender magia sem saber o básico ou ela tá querendo morrer. Afinal, tem uma bomba dentro do corpo dela. Na hora ela ficou toda felizinha. Afinal, esse moleque é tipo o mago mais poderoso do mundo. Mas ele não vai ajudar ela não. Uma garota que não gosta dele. Eita, moleque irritante. De repente, a barriga dele roncou. Pelo jeito, ele tava com a fome de 1000 mendigos. Ele fala que precisa comer pra recuperar sua mana e que ele teve que jogar fora pra salvar a vida de uma certa pessoa. Sendo assim, ela propôs um acordo irrecusável. Ele precisa de mana e ela tem mana até demais. Então dá pra fazer uma troca aí. Tempo depois, ela tava indo até seu pai, mas esse cara tá aqui de novo, não desiste nunca. Foi lá oferecer novamente a Janete como companhia pra Thanasia. Porque depois daquela humilhação, o filho dele foi enviado pra estudar em outra nação. Bom, a Ati fala que realmente tá precisando de amigos. E o velho aqui ficou feliz, pensou que agora o plano dele iria dar certo. Mas obviamente ela tinha um candidato ainda melhor. Nosso mago Pouca-Perna que vai ajudar ela a controlar sua magia. E eu acho que quem não gostou nada disso aqui foi esse velho aqui, ó. Então, no dia seguinte, eles começaram pela introdução. Ela deve tentar manipular a caneta pra escrever palavras, usando energia mágica na ponta da caneta pra manipular como quiser. Obviamente que ela não conseguiu, né? Tempo depois, ela começou a estudar poções mágicas, como recuperação, mas acabou explodindo tudo. E também obrigou ela a correr 2 vezes por dia pra aumentar seu desempenho físico, eu não sei porquê. Depois, ela precisa colocar sua energia mágica em harmonia com os elementos da natureza, mas também não deu muito certo não. Mas esse Pouca-Perna aqui tá muito ousado. Colocou ela pra ler vários livros em 1 mês. Um tempo se passou e ela tá achando que esse moleque aí tá insuportável. Com certeza ele tá fazendo isso pra tirar uma com a cara dela. Ainda assim ela não vai perder e vai continuar se esforçando. Então, alguns dias se passaram e o Lucas acabou vendo ela dormindo enquanto estudava. Mas surpreendentemente ela finalmente conseguiu usar magia pra manipular a caneta. Mas ela usou pra desenhar o Lucas Diabinho. Dia seguinte, nossa garota tava lendo e o Lucas fala que ficou curioso do porquê ela tava se esforçando tanto assim. Se fosse apenas para sobreviver, não precisava ir tão longe. Por um segundo ela ficou parada, mas responde que sua vida estava em jogo, então é natural que ela se esforce. Todavia ela ficou tristinha com isso, né? Alguns dias atrás, enquanto passeava com o papai, ela colocou uma flor no cabelo dele. Ele pergunta como ficou e eu acho que ficou meio gay. Obviamente que ela apenas não quer sobreviver, mas continua sendo a filhinha preferida do papai. Naquela noite, o Félix informou que realmente o garoto era um mago imperial, mas os magos da mesma geração apenas conseguem lembrar do nome dele, ou seja, memórias falsificadas. E talvez seja até perigoso deixar que ele fique perto da Thanasia. Todavia, no momento que o imperador fez contato com ele, conseguiu ver algumas memórias do seu passado. E como ele vem de Og, não tem problema ficar perto dela. O Félix diz ter entendido, e parece que o amor do imperador pela Thanasia ficou ainda mais profundo, mas logo meteu o pé pra não morrer. Enquanto o trouxa ficou se perguntando se aquela sensação é o que chamam de amor. Eu não sei. O episódio começa com a Thanasia caindo do céu vestida de anjo. Ela quase iria se espatifar no chão, quando de repente o moleque Pouca-Perna apareceu e amorteceu a queda dela com seu corpo. Ele abriu os olhos e viu um anjo. Mas calma, vamos voltar no tempo. Algumas horas atrás, com a Thanasia pensando que não importasse o que fosse, se ela se esforçasse o bastante poderia realizar, mas ela estava completamente errada sobre isso. Esse mago inútil não tem um pingo de responsabilidade. Ela pergunta se ela ainda quer que ele ensine tudo pra ela. A coitadinha fala que é novata nisso tudo, sabe? Então seria bom ele pegar leve com ela, meu Deus do céu. Então ele começou a explicar que a magia é usar sua energia mágica para trabalhar com elementos. Obviamente que antes disso ela precisa se dar bem com esses certos elementos. Ela deu um soco na cara dele, rapaz. Pare de falar coisa que ela não entende, seu trouxa. Tempo depois, ela tava usando magia e levantando a saia da empregada. Ela tentou e deu tudo errado. O Lucas tava tirando um sarro da cara dela. Ela manda ele parar de rir da cara dela e ensinar o negócio direito. Ele só fica
fica mandando ela fazer isso, fazer aquilo, tudo sozinho, enquanto ele não faz porcaria nenhuma. E lá vai ele começar com blá 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 de novo. Energia mágica é algo que você já nasce tendo. E a forma que você usa varia de pessoa pra pessoa. Ou seja, ele não quer ensinar pra ela não. Por exemplo, a forma que ele usa não é a forma que ela vai fazer. Então ela tem que aprender sozinha. Ela pergunta, como assim tem que aprender sozinha? Ele não vai ensinar nenhum truque ou algo do tipo? Ele fala que é isso mesmo, ela vai ter que se virar sozinha. Mas isso é muito vago, ele tem que dar mais detalhes. Ih, rapaz, o moleque tá querendo apanhar. Chamou nossa garota de idiota? Tempo depois, ela tava encarando um bolo de romã quando o imperador apareceu perguntando se ela tava no meio de uma batalha. A coitada desconfiada fala que sim, o Félix começou a dar risada. Então o imperador fala que se estiver sendo muito difícil pra ela não precisa se esforçar tanto assim não. E seria melhor ela pensar em outra maneira de lidar com seu problema com mana. Tempo depois, ela estava estudando sozinha, mas já tava de saco cheio. O problema tava na forma que esse mago trouxa ensina. Ele responde que é assim que a magia é ensinada e era assim há 400 anos atrás. Nossa garota pensa que esse moleque aí já viveu bastante tempo. Então ela fala que ainda não confia nele não. Afinal, ela não sabe de onde esse negócio saiu. Ela pergunta quando foi que ele nasceu, o nome completo e o que fazia antigamente. Ele só fala que era o grandiosíssimo mago. A Thanasia responde que esse moleque é irritante, um pé no saco. Se ela soubesse que seria assim, teria chamado o filho do Senhor da Neve. Afinal, ele parece muito mais compreensível. Ele não é arrogante, também não deve ser egoísta não. O Lucas ficou irritadinho e disse que ela tá querendo muito ser amiga desse moleque. Ela pergunta qual é o problema. Do nada, ele desenhou um círculo mágico e de repente nossa garota tava caindo do céu. E bom, ela se chocou com o moleque que pensou que ela fosse um anjo, mas eu teria certeza que ela é um anjo. Mas a Thanasia ficou meio tímida, mas aquela cor de cabelo, aqueles olhos, esse daí não é o filho do Duque Alfeu, o Ezequiel? O maldito do Lucas mandou ela pra lá mesmo. De novo ele pergunta se ela é um anjo, mas ela não pode falar a verdade. Ele até se afastou caso ela estivesse assustada e o moleque aqui é gente boa. Ela ficou meio tímida, mas falou que era um anjo sim. Obviamente ela tava morrendo de vergonha, toda coradinha por dentro. Enquanto ele pensa que os olhos dela se parecem com joias. Olhos que apenas descendentes da família imperial possuem. Na hora ele notou que aquela garotinha era a princesa Athanasia do reino de Obelian, mas decidiu não falar nada sobre e perguntou como foi que ela caiu do céu. Mas de repente o trouxa do pai dele apareceu e nossa garota sumiu do nada. Ele pergunta o que é que ele tá fazendo ali andando sozinho, que agora não pode mais não é? O moleque só tava passeando e veio um anjo. Foi quase, mas nossa garota conseguiu se esconder. O Ezequiel tava preocupado com sua irmã Janete. Ela chorou muito e disse várias e várias vezes que não queria se separar dele. O pai já havia dito que ele não precisava escutar tudo que ela fala. Ele deveria pensar mais na prosperidade da família ducal do que o egoísmo daquela garota. Ele diz entender, mas ficou meio tristinho. Esse verme ainda fala que o plano original era ele se tornar o colega de estudo da Thanasia. E se ele tivesse conseguido agradá-la, ele teria vantagens e não iria precisar sair pra estudar em outra nação. Por algum motivo, ela parece ver ele como um inimigo. O Ezequiel responde que ela tem todo o direito de escolher e eles não podem forçar ela a nada. Ele fala que o moleque tem razão, mas pergunta se ele já arrumou as malas. O Ezequiel toma coragem e diz que poderia estudar no reino de Obelian. O cachorro cor de branco fala que se ele quiser fazer isso, deve ganhar habilidades pra isso e foi embora. Antes pergunta se tava tudo bem e ele fala que sim. Mas nossa garota não tava querendo ouvir a conversa deles não. Mas ele responde que não tem problema, não foi nada demais. Mas ela notou que o moleque tava nervoso, na verdade tava quase chorando. E como ela não poderia voltar agora, resolveu fazer companhia pra ele. Tempo depois, ele quase chamou ela de princesa, a sorte que ele se conteve. Mas pergunta se ela não se sente pressionada pela sua família. Ela responde que um pouco, mas só um pouquinho mesmo. Enquanto ele tem orgulho de ser herdeiro da família. Mas isso também significa que ele não pode agir por conta própria ou como ele quiser. Às vezes é até difícil entender o motivo dele ainda estar vivo. Aquela vida é boa, mas também é cansativa. A gente pensa que mesmo ele tendo sua idade, a cabeça dele já estava no lugar. No seu sonho, ele sempre esteve do lado do pai. Ela pensou que ele fosse alguém ardiloso e diabólico como o Duque. Mas ela estava completamente enganada. Ele também tem um lado sensível e que se importa com as outras pessoas. Então ela motiva ele, falando que ele deve terminar logo seus estudos e mostrar pro seu pai as habilidades que ele possui. Mas o moleque começou a rir da cara dela, afinal ela estava certa. A briga pelo poder nunca vai ter fim, mas conseguir ficar de pé e enfrentar essa luta é o dever dele. E também é pra isso que o seu pai estava o treinando. Mas de repente o chão começou a brilhar, nossa garota foi teleportada de volta pro castelo. O trouxa do Lucas fala que ela se divertiu bastante e deveria ter ficado pro jantar. A Thanasia largou um soco na cara dele. Ele manda ela pra lá, depois traz ela de volta e ainda continua sendo egoísta desse jeito. Ele sempre faz o que quer e nunca ensina ela droga de magia nenhuma. Esse trouxa pouca perna fedorento que não toma banho há 400 décadas. Ela apareceu do nada e sumiu do nada, nem deu tchau pro menino. Já que é assim, ele pergunta do porquê ela não volta pra lá e explica tudo pra ele. Mas ela manda ele não complicar mais as coisas não. Enquanto as empregadas estão falando que aqueles dois juntos são muito fofinhos, até demais, dá até um casal bonito. Mas eu acho que não vai rolar muito não, porque nossa garota aqui tava irritada e decidiu sair pra dar uma
uma volta. Nem escutou a Lily falando com ela. Aquele pouca perna deixa ele irritado, não vai falar mais com ele não. Já se passaram 2 semanas e até agora ele não conseguiu usar nenhuma magia nova. Se continuar dessa maneira, seus sonhos proféticos irão se tornar realidade. Mas de repente ela escutou uma voz vindo do lago do palácio. Ela ficou assustada, parecia a voz da sua mãe. Até que ela viu o reflexo da sua mãe na água. E pergunta se ela realmente não conseguia fazer nada. Sua mãe começou a aparecer enquanto fala que ela se esforçou bastante. Mesmo sem usar magia, vai ficar tudo bem. Afinal, ela é sua querida filha amada. Atanasia tentou abraçar, mas acabou caindo dentro do lago. Ela tentou sair, mas acabou sendo puxada pro fundo. O Lucas sentiu que tinha alguma coisa errada acontecendo e saiu correndo até lá. Mas no desespero do afogamento, a Atanasia finalmente conseguiu usar magia e se livrou daquela coisa. O Lucas ficou surpreso, ela adquiriu magia da água. Mas é melhor ela não pensar que ele foi até ali pra salvar ela não. Foi coincidência, ele tava ali só passeando, andando de noite, pegando frio. Mas nossa garota tava feliz e abraçou ele com muita força. Ela finalmente conseguiu usar magia. O Lucas é arrogante o tempo todo, mas o que ele falou realmente funcionou. Ela agradeceu e pediu pra ele continuar ensinando magia pra ela. Ele responde que sim, mas pergunta se ela não tem medo dele. Afinal, ela havia dado um soco no meio da fuça dele. E olha que ele é o mago mais forte do mundo. Mas ela tá pouco se lixando pra isso. Ou o que? Ele tá querendo dar um soco nela também pra revidar? Obviamente que ele não vai fazer isso, não tá maluco por quebrar ele na porrada. A Lily notou que nossa garota tava completamente encharcada e cheia de flores. A Auntie fala que tava tudo bem, ela só deitou em um monte de folha e depois de ter tomado um banho de rio. O rei apareceu e pergunta como é assim, ela se jogou no monte de grama. E que tipo de magia ela andou estudando agora, hã? O imperador pegou o Lucas e a Atanasia e levou os dois pra dentro, enquanto ela tava pedindo desculpas ao papai. Ó vento do amanhecer, responde meu pedido e carrega essa responsabilidade. Rapaz, nossa garota já tá conseguindo usar magia tranquilamente. Até conseguiu fazer uma xícara levantar. O Lucas fala que ela se saiu muito bem, tá aprendendo muito rápido. E de fato, ele é um gênio, como assim? A Auntie ficou irritada, ela que tá fazendo todo o trabalho duro. Mas ele muda de assunto, falando que tá na hora de ensinar outro tipo de magia pra ela. Ela responde que quer aprender a fazer as pessoas flutuarem. Mas isso é impossível, ela ainda não chegou nesse nível. Fazer objetos flutuarem é o básico do básico. Agora fazer pessoas flutuarem, ela precisa começar a fazer objetos flutuarem. Ela pergunta que tipo de objeto e ele responde que é objeto desse tamanho aqui, sofá, mesa e todo o resto. A coitada ficou assustada, enquanto o trouxa tá falando que já pode começar a admirar ele. Convencido, mas de fato foi impressionante, ela pensa. Mas essa xícara que ele tava tomando chá era dela. O menino cuspiu tudo pra fora. Tempo depois, ela tava estudando magia, mas isso aqui é muito difícil. Então, ela teve a brilhante ideia de perguntar pro Jequiel como ele consegue estudar magia facilmente. Mas naquele dia ela sumiu assim do nada, nem falou tchau pro menino. Falta de educação da parte dela. Então ela pediu pro Lucas enviar ela pra casa do cachorro, do Senhor da Neve. Mas ele pergunta se por acaso ela tava com saudade daquele moleque. Mas ela fala que não é nada disso não, seu trouxa. Ela tem uma coisa muito séria pra resolver. Mas ele fala que não vai rolar não. Sua energia mágica é preciosa demais pra ficar gastando com besteira. Mas esse pouca perna acabou de desperdiçar levantando um monte de móveis. Ele não vai fazer isso porque da última vez ele levou uma bronca do imperador. Mas na hora nossa garota resolveu usar sua magia mais poderosa que nem mesmo um mago mais forte consegue resistir. Seus encantos de anjo. Ei, seu mago lindo e poderoso, por favorzinho, vai. O Lucas não conseguiu resistir e vai ajudar ela só dessa vez. Estralou os dedos e nossa garota caiu do céu feito uma estrela cadente, saiu escorregando pela chaminé. Maldito mago, não tinha outro lugar pra fazer spawn point não? Bom, ao menos ela caiu onde o Jequiel estava. Ela fala que foi fazer uma visitinha pra ele, mas ele responde que ela parece de maneiras bem estranhas, eu diria. A desculpa dela é que os anjos têm espírito livre. Isso tava até escrito no livro de conto de fada, uai. Por que o olho dela tava vermelho? Esse moleque é um verdadeiro cavaleiro. Até limpou o vestidinho dela. Ela pensa que ele é bastante cuidadoso com as outras pessoas, mas até que faz sentido, afinal ele é o irmão mais velho de uma garota. O Jequiel notou que os olhos dela estavam de uma cor diferente. Isso é porque antes dela ser teleportada, ela pediu pro Lucas mudar a cor de seu olho. O convencido fala que isso é muito fácil, afinal não tem nada que ele não consiga fazer. Mas o Jequiel tava encarando ela demais e a coitada ficou tímida, meu Deus do céu. Ele também ficou com vergonha, mas pergunta o que foi que ela foi fazer ali. A Auntie responde que ela sumiu de repente naquele dia e ficou incomodada por não ter dado tchau pra ele, né? Ué, ele pergunta se ela voltou só por causa disso. Ela responde que sim, e isso deixou ele muito feliz. Ele também tava pensando nela naquela manhã. Tava se perguntando o quanto ele queria rezar pros céus pra ver nossa garotinha novamente. A coitada ficou tímida, esse moleque é muito direto com as palavras. Mas ela notou que ele já estava de saída. Ele responde que sim. O navio que vai partir pra Lanta vai chegar dentro de 2 dias. Essa daí é uma nação que fica do outro lado do mar, bem longe
longe, muito longe de Obelium. Mas na hora, Thanasia lembrou de algo importante. No futuro, o Ezequiel vai ser um duque. Era pra ele ser criado com muito cuidado, já que ele é o herdeiro da família. Ele iria se apaixonar pela Jeanette e se tornaria o seu parceiro. Ela acabou ficando tonta e quase caiu de costa, mas o Ezequiel segurou ela. Ele responde que tava tudo bem e começou a arrumar a biblioteca. Enquanto nossa garota pensa que o futuro dele também havia mudado. Ele tava se esforçando bastante, sem falar que aqueles livros são livros que ela nunca chegou a ler. Mas ele responde que o seu pai tomou a escolha correta. De fato, Atlanta é muito longe, mas tem muitos professores capacitados por lá. A Ati pergunta quando é que ele vai voltar e ele responde que quando ganhar o direito de se encontrar com a princesa. De repente, a Jeanette apareceu, chamando pelo Ezequiel. Ele saiu e perguntou o que é que ela queria. Lá dentro tava muito bagunçado. Ela até se ofereceu pra ajudar, mas ele fala que não precisa. Então ela pediu pra ele ler um livro pra ela. Todavia, ele já havia terminado de ler aquele livro 2 dias atrás. Então ela pediu pra ele pentear o cabelo de uma tal de Alice. Ah, é a boneca dela. O Ezequiel fala que ela tava pendurada no varal pra secar. A coitada tava quase chorando e pediu pra ir junto com ele até a estufa do palácio. Mas ela notou que havia alguma coisa de estranha e pergunta se havia alguém dentro do quarto junto com ele. Nossa garota fala bem baixinho que ele pode ir. Olhando pela janela, ela diz que deu pra perceber o quanto aquela menina é fofa, apenas pelo tom da sua voz. A Jeanette sempre apareceu no seu sonho profético, basicamente todo o tempo. Ela é tão linda que parece até um anjo. A sua mãe se chamava Penélope, a prima mais nova do Duque Alfeus e a antiga noiva do seu pai. Segundo os boatos, ela não estava satisfeita com seu pai, porque ele não era o príncipe herdeiro. Então ela rompeu o noivado. Depois que o seu pai virou imperador, ela se arrependeu amargamente pelo que fez. Todavia, um tempo depois, ela se casou com o herdeiro do trono, mas ele simplesmente desapareceu. Antes de morrer, ela deu à luz a uma garota com os olhos de joia. Essa era Jeanette, que foi criada pelo Duque Alfeus. Ela cresceu e virou uma mulher bonita e graciosa, chegando até mesmo a atrair a atenção do seu pai. Amada por todos e virou uma princesa. A Ati fica se perguntando se ela realmente deveria odiar essa menina. Do nada, o maluco do Lucas apareceu dando um susto na nossa garota. Não aparece assim não, seu pouca perna. Mas ele pergunta o que é aquela coisa ali do lado de fora. A Ati pergunta se ele tava falando do Ezequiel, mas esse daí ele já conhece. Ele tava perguntando sobre a garota. Por acaso ela seria uma quimera? Basicamente, uma criança que foi alterada usando magia das trevas. Eles foram até um jardim e começaram a observar aqueles dois. Obviamente que nossa garota não gostou nada disso, esse Stalker. Mas ele fala que tava tudo bem, usou uma barreira mágica, então eles são praticamente invisíveis. Mas de fato, ele estava intrigado com aquela quimera. De repente, o Ezequiel pergunta se havia alguma coisa de errado. Tristinha, ela fala que não, só queria brincar com seu irmãozinho. Mas nossa garota percebeu que ela não quer deixar o Ezequiel ir pra Atlanta. Enquanto Lucas fala que aquela quimera não tem energia puramente imperial. O corpo dela possui uma aura de magia das trevas. A Ati fala que ele tá sendo rude demais com a menina, mas ele pergunta do porquê ela tava defendendo ela. Ela tem olhos azuis de joias, por acaso elas são irmãs? Mas como ela não soube responder, ele continua indo atrás deles. Que estufa é essa? O negócio aqui parece um parque aberto. A cena corta pro piano, um clássico, com Ezequiel perguntando se ela quer alguma música específica. Ela responde que qualquer uma serve. A Thanasia tava tentando convencer esse moleque pouca perna a voltar logo. Assim vai acabar atrapalhando o momento daqueles dois. Mas de repente ele parou, a coitada bateu o nariz. Olhando pra frente, pela primeira vez ela viu a Jeanette, mas ela tava chorando, a coitada. Ela pediu desculpa, só queria ouvir o Ezequiel tocando piano. Ele responde que vai tocar mais uma vez, só que ela quer fazer isso pra sempre. Todavia, a vontade do seu pai é que ele vai estudar fora e não tem nada que ele possa fazer. A Jeanette, desesperada, fala que vai pedir pro seu pai pra ele não mandar ele pra longe e pra outro país. Só que o Ezequiel responde que ele também quer, essa é sua vontade. Ela pergunta do porquê isso agora, ele não se importa mais com ela. Ele sempre realizou seus pedidos, então por que não vai fazer esse? Todavia, abraçando ela, ele responde que dessa vez não será possível. Só que ele é o único em que ela pode se apoiar, e se ele for embora, o que vai ser dela? O Ezequiel responde que vai mandar carta pra ela, só que ela começou a chorar ainda mais. A Ati pensa que ela também passa por momentos difíceis de despedidas. Não importa quanto se esforce pra impedir, não tem como mudar o fim deles. Criada sem amor de um pai sem uma mãe. Ela e a Jeanette sempre foram iguais. Ela não sabe do porquê, mas de repente sentiu uma vontade enorme de ver o papai. Mas de repente, o Lucas pergunta se ela viu o futuro daquela menina. Nossa garota pergunta como assim prever o futuro? Como é que ele pergunta uma coisa dessa pra uma criança? Nem mesmo seu pai conseguiu fazer tal coisa. O Lucas sorri e pergunta se ela realmente é uma criança normal. Mas de fato, ele ficou intrigado com o futuro que vai se desenrolar daqui pra frente. De volta ao palácio, nossa garota foi correndo abraçar o papai. Ela tava morrendo de vontade de ver ele. O trouxa responde que ela realmente tem um espírito livre. O Lucas fala que hoje ela até tava parecendo com sombra, mas ela responde que é muito mais fofa do que ele. De fato, ela é a mais fofa do mundo. O imperador chamou o coitado de burro e mandou ele ficar 10 passos pra trás. Por quê? Mas Bolly pergunta o que deu na nossa garota pra agir daquele jeito. Ela responde que ela está estudando muita magia e quase não consegue ver o papai. Ele pergunta se ela tá cansada e obviamente que ela tá. Ela tá dormindo muito pouco, mas não vai desistir agora não. E o imperador abraçou ela.
ela. Ele sabe que ela anda se esforçando bastante. No começo ela até pensou que não teria problema dela desistir, mas ela passou essa determinação pra ele. Então mandou ela continuar dando o seu melhor futuramente também. A coitada pergunta se ele vai continuar amando ela pra sempre. Ele quer saber de onde é que saiu isso, mas ele responde que vai sim, e ainda prometeu isso. O que foi que aconteceu com esse trouxa? Mudou assim da água pro vinho? A noite caiu e ela tava desenhando. Ela conheceu todas as pessoas do seu sonho, mas em algum momento aquilo se tornou algo diferente. Seu pai não trata ela como um estorvo. O Ezequiel não é nem um pouco parecido com o Duque. E a Janete só quer o amor da família. Talvez ela tenha se deixado influenciar demais pelo seu sonho, e isso não é bom. Enquanto o Lucas estava em cima do telhado, achando tudo aquilo bastante interessante. A discrepância no destino está ficando cada vez maior. Ele se pergunta onde é que essa pequena princesa vai levar essa história. E assim chegamos ao fim de mais um episódio, ou o segundo episódio no caso. E se você viu até aqui, conto com seu like e sua inscrição, hein? Deus abençoe. O episódio começa sendo narrado que no Império de Obelium, fazer 14 anos é o momento decisivo da sua vida. Tanto garotos quanto garotas entram na sociedade pela primeira vez com essa idade, sendo necessário fazer uma performance de dança em um espaço público pela primeira vez. Já se passou um tempo e nossa garota finalmente fez 14 anos. Sem falar que o baile Dubet estava próximo, então ela começou a treinar sua dança. A moça lhe fala que seus passos são como os passos de fada, mas ela responde que aí ela já tá exagerando. Todavia só falta um mês até o baile, então ela deve escolher o mais rápido possível o seu parceiro. Tempo depois, ela tava olhando, mas tem muitas opções, ela não sabe qual deve escolher. Esse aniversário de 14 anos é muita quebra de cabeça. É dito que desde o seu aniversário de 5 anos, o corno do pai dela tem lhe dado muitos presentes. Joias brilhantes, acessórios lindos e vestidos deslumbrantes. Mas o que mais deixou ela surpresa foi o seu presente de aniversário de 7 anos. Era uma chave de puro ouro com a linda joia no cabo. Aquela chave era de uma biblioteca gigantesca feita especialmente pra ela, rico é foda. Obviamente, na época ela achou aquilo impressionante, mas o que ela realmente queria era que seu pai estivesse participando da sua festa. O Félix, bom, não sabia exatamente o que falar, mas parece que ele vai ter que fazer uma visita importante ou algo do tipo. Obviamente era mentira. A coitada ficou tristinha, mas se é trabalho não tem muita coisa o que fazer. Mas é dito que aquele trouxa nunca foi em nenhum dos seus aniversários. Até agora, somente a Lily e o Félix têm comemorado seu aniversário com ela. E as outras empregadas também, não pode esquecer. A Tia sabe que não deveria criar muita expectativa nisso, mas não tem como não. O Lucas apareceu ali bonitão, rapaz. Nem parece aquele moleque pouca perna. Ele pergunta o que é que ela tava fazendo. Olhando a foto, ele notou que ela tava procurando um parceiro de dança. Mas todo mundo parecia muito bom, então ele pergunta se ela já havia escolhido alguém. Mas ela ficou irritada, esse moleque fala demais. Ele ainda ficou tirando uma com a cara dela, falando que seus padrões eram altos demais. Se bem que nenhum deles é páreo pra o filho do Senhor das Neves. Ela manda ele calar a boca logo, não tá vendo que ela tá preocupada? Ele pergunta se é sobre aquilo novamente. Sobre passar o seu aniversário com o papai. Todo ano ela fica mal pensando nisso. Tristinha, ela pergunta se ele sequer sabe como ela se sente sobre isso. Ele iria falar alguma coisa, mas na hora notou que ela realmente estava muito triste, então resolveu deixá-la sozinha. Tempo depois, ela estava tomando um chá com o corno do seu pai. Ele pergunta como é que tava indo os preparativos pro baile, ela responde que tava indo bem. E sobre o parceiro de dança. Ela sabe que essa é sua primeira dança na sociedade. A posição social do corno vai decidir sua reputação. Mas ela manda ele não se preocupar não, logo logo ela vai escolher alguém que seja a sua altura. Então ele pergunta o que é que ela vai querer para o seu aniversário esse ano. Se ela tiver alguma coisa em mente, pode falar. Toda fofinha, ela responde que não quer nada não, tudo que ele já lhe deu é suficiente. Mas ele pergunta se ela tem certeza disso, pode pedir, menina. Nesse caso, ela decidiu fazer um pedido egoísta. Ela pediu pra passar o seu aniversário ao lado dele. Nesse momento, o Félix apareceu. O clima ficou estranho, a Ati começou a pensar que não deveria ter dito aquilo. O trouxa pergunta se ela não tem alguma outra coisa que ela queira. É bom ela pensar muito bem no que havia acabado de pedir. Ela colocou a mão no peito e pediu desculpas ao papai, quase chorando, e mandou ele esquecer tudo aquilo. Só deles ficarem juntos o tempo todo já era o suficiente pra ela e deixava ela muito feliz. Depois disso, ela decidiu ir embora, mas o Félix foi atrás dela. Então ela pergunta se foi egoísmo da sua parte fazer aquele pedido pra ele. O Félix responde que é natural, afinal ele é filha dele. Só que todos os anos, naquele mesmo dia, o trouxa fecha todas as portas e não deixa ninguém se aproximar dele. Ela diz entender, então o Félix pergunta o que ela vai fazer quanto ao seu parceiro de dança. Ela pergunta se poderia dançar com ele, mas o coitado ficou assustado, não tava esperando por isso não. Sem falar que se ele fizer isso, o imperador vai ficar muito irritado com ele. Então ele responde que essa daí é uma honra grandiosa demais pra ele e provavelmente tem pessoas mais apropriadas pra isso. O coitado só não correu porque esqueceu como faz isso. A te pergunta se a ideia dele dançar com ela seria tão ruim assim. Obviamente não, mas o coitado não sabe como responder. Naquela noite, depois de tudo aquilo que aconteceu, a Lily tava falando que provavelmente o imperador deveria estar querendo cumprir o papel de ser seu parceiro de dança. Na hora, nossa garota ficou perplexa. Como assim? Ultimamente, as pessoas têm
escolhido parceiros da sua própria idade. O que parece que menos pessoas têm escolhido o parceiro mais velho. Obviamente, quem é que vai querer dançar com o velho? O imperador tem muito carinho por ela. Quando ela escolheu seu parceiro de estudos, ele priorizou a escolha dela, mesmo estando muito preocupado. Isso fez ela pensar que naquele momento, quando ele perguntou aquilo, foi na intenção de dançar com ela? Dia seguinte, como sempre, ela estava ensaiando sua dança, quando de repente o Lucas apareceu do nada. Ela acabou se assustando, quase caiu no chão, mas ele segurou ela como um verdadeiro cavaleiro. Mas logo quebrou o clima, falando que ela é realmente uma idiota mesmo. Não consegue nem mesmo se proteger usando sua própria magia. Ela ficou irritada e não pediu pra esse trouxa ajudar ela. Mas pergunta o que é que ele tá fazendo ali. Tava tirando sarro da cara dela de novo? Ela tentou ficar de pé, mas o seu tornozelo tava doendo muito. Ele torceu o tornozelo dela, esse cachorro. Ele se abaixou e usou magia de cura enquanto tava pedindo desculpas pra ela. Ih, rapaz, que bicho mordeu esse moleque? Ele fala que não foi até ali pra tirar sarro da cara dela, não. Mas ontem, pela manhã, quando tentou falar com ela sobre o pai dela, que não deveria ter se intrometido. Afinal, era uma questão entre pai e filha. Ele sente muito por isso. A tia ainda estava surpresa que esse trouxa estava pedindo desculpa pra ela. Toda acanhadinha, ela fala que não foi nada demais, não. Mas se ele ajudar ela no ensaio, vai perdoar. Então ele fala que o mago mais poderoso de Obelion vai ser o seu parceiro de dança. O tesouro mais lindo e precioso de Obelion. A princesa vai perdoar sua indelicadeza, mas de repente a empregada diz ter entendido tudo. O maldito do Lucas vai ser o parceiro dela na dança do Bet. E foi correndo avisar todo mundo, fofoqueira. A tia tentou ir atrás, mas o Lucas começou a dar risada da cara dela. Ela pergunta qual é a graça, mas ele responde que não teve nenhum, ele apenas teve vontade de dar risada. Mas de fato ele expressou seu honesto sentimento. E seria bom ela aprender observando ele em momentos assim. Uai, ela pergunta como assim, o que é que ele tá querendo dizer com isso? Basicamente, ele tava dizendo pra ela confrontar o seu pai com seu verdadeiro sentimento, escutando a voz do seu coração. Naquela noite, depois de ter dado boa noite pra Lily, ela ficou pensando sobre aquilo que o Lucas havia dito, sobre escutar a voz do seu coração. Dia seguinte, nossa garota acordou cedinho, arrumou o quarto, trocou de roupa e arrumou um suporte de pintura pra quê? Tempo depois, ela tava fazendo a prova de teoria de magia que o Lucas havia preparado. Tava difícil pra cacete, ele fala, mas ela terminou em segundos. O trouxa ficou surpreso porque todas as respostas estavam certas. Depois, ela voltou pro quarto, mas a Lily apareceu falando que já era a hora dela ir pra aula de dança. Mas ela já estava pronta pra ir, se mandou adiantar o passo porque tava querendo voltar cedo. Outro dia, Zuluka tava chamando ela pra olhar as flores no jardim, mas ela simplesmente recusou. Se trancou no quarto e todo mundo percebeu que ela anda bem ocupada ultimamente. A Lily tá se perguntando o que será que ela tava fazendo. Ela anda tão ocupada que nem mesmo tava indo pra hora do chá com o papai. O corno do imperador tava todo desanimado porque não tava conseguindo ver a princesa. Naquele dia, a Ati passou o dia e quase a noite inteira pintando. Então, o tempo se passou. O imperador tava tomando um chá quando nossa garota finalmente apareceu. Ela pediu desculpas pelo atraso, mas o trouxa responde que não tinha nada pra fazer de todo jeito. O Félix notou que ele ficou feliz, mas pelo menos podia mostrar essa felicidade e não ficar com essa cara de cu azedo. A Ati fala que comer bolo com ele é muito divertido, mas ele responde que ela não anda aparecendo muito ultimamente, então ele pensou que ela não quisesse mais se encontrar com ele. Sobre isso, bom, ela fala que tem um presente especial pra ele, mas o corno simplesmente responde que não precisa de presente não. Mas como ele sempre dá presente pra ela no seu aniversário, e isso sempre deixa ela muito feliz, ela também tem um motivo pra esse ano querer dar um presente pra ele. O Félix pergunta se ela tava querendo dizer que em vez de receber, ela tava querendo dar. Basicamente é isso aí, não tem regra que impeça ela de fazer isso. O corno, o imperador fala que ela continua única como sempre. Dito isso, ela fala que sabe que ele tem muitos quadros e sempre que ficava olhando pra eles, parecia que tava faltando alguma coisinha. E por isso ela pintou aquele com suas próprias mãos. Ela retirou o pano e na hora o imperador ficou extremamente surpreso. O Félix pergunta se ela havia se trancado no quarto durante aqueles dias se esforçando e virando à noite apenas pra fazer aquela pintura. Aliás, ela usou tinta mágica para que ela possa durar toda a vida. E ela conseguiu fazer isso mesmo estudando e fazendo aula de dança. Ela responde que é porque o papai sempre deseja sua felicidade e por isso gostaria de fazer algo pra ele também. Então ela fala que no seu baile gostaria que ele fosse o primeiro a dar os parabéns pra ela. Então pediu pra que ele, por favor, dançasse com ela. Eu não sei o que foi que ele respondeu, mas um tempo se passou e o aniversário da nossa garota finalmente chegou. Ela ganhou vários presentes e teve até um bolinho, mas o corno do imperador não tava lá como sempre. Obviamente, mesmo assim ela tava muito feliz e naquela noite ela pensa que foi o dia mais divertido da sua vida. Mas de repente o Lucas apareceu. Ela pergunta onde é que ele tava, chegou atrasado pra festa. Ele responde que um mago tão grandioso como ele é muito ocupado e quase não tem tempo livre. Tanto faz, ela quer saber onde é que tá o presente de aniversário dela. Não vai me dizer que é o gato sombra. Ele manda que ela feche os olhos e contasse até 3. Na hora ele usou magia para criar uma chuva de fogo de artifício. Ela
Ela até ficou emocionada, mas esse moleque aqui, muita perna, pergunta se ela ficou assim porque notou quão incrível ele é. Na verdade, ela pensa que gostaria de agradecer, enquanto pensa que muitas coisas mudaram nesses últimos anos. O número de pessoas que cuidam dela aumentou e ela ficou muito feliz em conhecer todas elas. Naquele momento, ela estava muito feliz de verdade, mas gostaria que um pouco da sua felicidade fosse passada pro papai. Enquanto isso, o imperador estava no seu quarto fedorento, fedendo a mofo, observando a pintura que a tia havia feito, enquanto se lembrava das palavras que ela havia dito. Quando ele disse que ela não precisava fazer aquilo, ela respondeu que era sua filha e que queria fazer algo pro seu pai. Ele começou a lembrar de todos os momentos que passou ao lado dela durante sua vida. A tia disse que ele não consegue demonstrar tanto o seu amor exteriormente, mas ela sabe que ele estava sempre protegendo ela e por isso agradece de todo o seu coração. E agora, todos os anos, naquele mesmo dia, quer que ele se lembre que quanto ela quanto sua mãe sempre estarão ao seu lado. Naquele momento, naquele pequeno momento, o rei estava sorrindo. O episódio começa no baile do Beth, mas havia alguma coisa estranha. Não era a Thanásia que estava na presença do imperador, mas sim a Jeanette. É dito que ele é o brilhante sol do reino de Albelion. O público presente ficou surpreso porque o rei iria conduzir a dança, enquanto a princesa Jeanette estava sendo muito elogiada. Ela é linda, formidável, graciosa, transborda beleza e carisma. Muito diferente da princesa Thanásia, que é completamente sem graça. Isso confirma o fato dela nem ter sido anunciada oficialmente como princesa. A coitada estava toda acanhada em meio a isso, e ela nunca teve a atenção do imperador. Desesperadamente, ela tentou chamar a atenção de seu pai, afinal ela é sua filha e queria ser notada também. Mas de repente ela acordou. Ela estava em pânico, assustada. Fazia muito tempo que ela não tinha um sonho profético. Mas bom, o tempo se passou, ela estava ensaiando seus passos de dança quando de repente tropeçou e caiu. A moça fala que ela parece estar muito cansada e já vai começar o evento. Ela vai ter que se apresentar para o nome de todo o império pela primeira vez. Sem falar que o imperador estava ansioso por isso e ela tem que responder às suas expectativas. Obviamente ela sabe disso e você não precisa ficar falando toda hora não. Todavia ela estava um pouco preocupada. Se a Jeanette aparecer, ele vai descobrir que ela não é sua única filha. Naquele dia, aquele corno não respondeu a sua pergunta. Mas ela tem que parar de pensar nisso, senão não vai conseguir se concentrar. As empregadas também estavam preocupadas com ela. A coitada estava se esforçando demais e desse jeito o corpinho dela não vai aguentar. Então elas foram correndo pedir pra Lily mandar a Thanásia descansar um pouco. Hoje ela tropeçou várias e várias vezes. Isso daí não é normal. Na hora ele notou que ela estava preocupada com a resposta do corno do seu pai. Então finalmente chegou o mensageiro do Palácio Granada. Elas foram correndo falar pra nossa garota que o imperador iria ser o seu parceiro de dança. E obviamente o seu acompanhante também. Ela ficou toda coradinha. O papai decidiu realizar o seu desejo. Tempo depois ela foi falar com Lucas. Falou bem assim, ó: o grande mago Lucas, o mais corno e chifrudo e poderoso desse mundo. Parabéns pelo seu trabalho duro durante esses dias, então coma aqui um bolinho e descanse. Na hora ele notou que tem coisa aí e mandou ela falar logo. Te pediu pra que ele ficasse na sua forma adulta pra ensaiar com ela. O motivo é porque o baile estava chegando e seu pai aceitou seu parceiro dela, mas ele é muito alto, então ela não tem muito costume. Mas agora o Lucas estava baixinho, então ela tá pedindo por favorzinho. Mas ele responde que não quer não. Ela pergunta do porquê, ele responde que da última vez ela vivia pisando no pé dele. Ela fala que naquela época ela não dançava muito bem não, mas agora ela tava muito melhor, eu acho. Então ele criou um boneco de papel pra acompanhar ela no ensaio porque ele tava com preguiça. Obviamente a Ati ficou irritada, ele tá sempre com preguiça e não faz porcaria nenhuma. Ele só fica aí deitado lendo essas porcarias de livro. A resposta dele é que ele tá ocupado respirando, mas ela não queria dançar com esse negócio não, ao menos ele deveria fazer um que pareça humano, mas ele tá com preguiça. Tá bom então, seu baiano. Ela deu um passo, pisou no pé do negócio e escorregou de cara no chão. Ele começou a rir da cara dela, ele pergunta se ela tava limpando o chão ou algo do tipo. Ela cansou dessa porcaria, deveria ter pedido pro Félix ensaiar com ela. O Lucas pergunta se ela tava tentando matar o coitado. Mas bom, ela já tava tristinha, será que não tem mais ninguém pra dançar com ela? Opa, na hora ela lembrou que o Jequiel estava de volta. Dizem que ele se formou na academia de Alanta como o melhor aluno da turma. O Lucas debocha, falando que isso é realmente incrível, mas só tava pensando em como será que ele tava agora. O Lucas ficou irritado e mandou ela ir ver com seus próprios olhos, já que tava com tanta curiosidade. Nem esperou a menina terminar de falar e mandou ela pra lá caindo do céu. Mas o Ezequiel abriu os braços e segurou ela antes de cair no chão. Ele pergunta se ela tava bem e ela responde que sim. Sempre tá surpreendendo ele. Ainda fala que tava louco de vontade de ver ela novamente. Toda envergonhada, ela pede pra ele colocar ela no chão logo. Antes se pergunta do porquê esse trouxa tá parecendo muito feliz, enquanto ele pergunta se ela havia se esquecido dele. Obviamente que não, mas ela ficou bastante surpresa. Ele tava muito diferente e bonitão. Ele fala que ela também havia mudado bastante, mas reconheceu ela assim que pôs os olhos em cima dela. De repente, a Jeanette apareceu, chamando pelo Jequiel. A Ati mandou ele ir atrás dela, mas o moleque aqui pediu desculpas e saiu puxando ela por o braço pra algum lugar. Ele não quer ir atrás da irmã, porque senão a Ati vai acabar sumindo novamente. Ele foi até um campo florido, onde gostava de ir pra ficar
sozinho. Ati achou o lugar lindo e de repente o trouxa começou a falar que quando ela apareceu repentinamente na sua frente, ele ficou surpreso. Ih, vai se confessar pra ela isso mesmo? Ah, garotão. Ele fala que desde aquele dia que conheceu ela 7 anos atrás, ele sempre ia àquele mesmo lugar todo santo dia, mesmo enquanto estava estudando fora e ali a cada 6 meses, sem faltar. E hoje não foi nada diferente. Ela pergunta do porquê, mas ele também não sabe a resposta. Eles se conheceram apenas por um breve momento, então por que será que ele faz aquilo? Ati muda de assunto, perguntando como é que foi estudar em Atlanta. Ele responde que foi legal. Ati ficou surpresa porque ele terminou tudo em apenas 6 anos e se formou como o melhor aluno da turma. Então ela quer saber tudo de legal que tem lá em Atlanta. Bom, no começo ele fala que foi bastante difícil. Todo mundo sabia que ele era filho do Duque de Albellion. Provavelmente ele só estava ali para aumentar ainda mais o seu prestígio. Ele estudou bastante, mas quando chegava na hora de usar na prática não dava nada certo. Todo mundo começou a falar que ele era um inútil, não fazia nada direito. Então ele começou a estudar desesperadamente para acompanhar todo mundo, mas foi aí que ele percebeu algo muito importante. O nível daquela academia era muito alto. Os professores eram eruditos, a abundância de trabalho escrito, a pesquisa na teoria da sociologia. Com o tempo ele ficou encantado com tudo aquilo, então ele finalmente se formou. Sem falar que isso aconteceu 1 ano mais cedo. A Ati fala que de fato ele é incrível, mas fazer o que, né? Ele é herdeiro da família de Duque, então ele não pode fazer nada que estrague o nome da família. A Ati acha isso estranho. Ele sempre foi de boa, ela não imaginava que ele carregava tanta pressão assim. Então ela também vai se esforçar ao máximo. Mas de repente ele parou e disse que havia outra razão pela pressa. Colocou uma flor no cabelo dela e disse que havia um certo alguém que ele não poderia deixar escapar. Mas o clima tava ficando romântico até demais. O Lucas levou ela de volta. Mas antes o Jequiel disse que da próxima vez ele vai até ela. De volta ao palácio, a Ati ficou nervosa. Esse corno fica jogando ela pra lá e pra cá como se fosse um brinquedo. Ele faz o que quer. Mas ela ficou tão envergonhada naquele momento que talvez tenha sido a melhor coisa a se fazer. Mas o Lucas estava irritado, ela notou e perguntou se ele estava bravo, mas ele responde que não estava não, estava de mau humor. Mas ela fala que quem deveria estar de mau humor agora era ela. Mas por que será que ele estava tão irritado assim? Fica a pergunta. Ele deu um peteleco na cabeça dela e foi embora, agora ele estava se sentindo muito melhor. Depois disso, ela voltou ao seu ensaio e dessa vez ela se saiu muito bem. Tava um pouco cedo, mas resolveram parar. Aliás, amanhã é o grande baile. Então, parar agora para ela descansar é o mais apropriado. A noite caiu e a Athanásia estava perguntando pra Lily se as pessoas iriam aceitar ela como princesa no baile de amanhã. Obviamente ela responde que vai. Todo mundo fica cativado pelo seu charme e a menina aqui até deu risada. Mas ela não sabe porquê, mas estava um pouco nervosa. Aliás, a Lily fala que ela cresceu bastante. No passado ela era tão pequena que dava até medo de ficar segurando ela no seu braço. Mas agora estava tão crescida que se tornou uma bela dama. Sem falar que ela se esforçou bastante. Decifrou um livro antigo que era muito difícil de ler. E ver ela se esforçando tanto para compreender e aprender a magia fez até mesmo Lucas reconhecer os seus esforços. Mas a Ati fala que ela já estava elogiando ela demais, assim ela vai ficar tímida. Mas ela pergunta do porquê. Afinal, ela era o seu orgulho. Observar e cuidar dela durante o seu crescimento. Caminhar ao seu lado é uma felicidade, se não um sonho. Ela tem certeza que o imperador pensa a mesma coisa. Por esse motivo, ela não precisa se preocupar. Mas amanhã é um dia cheio, então ela precisa descansar. A Lily foi embora, mas a Ati ficou pensativa. Amanhã é o grande dia. Seu pai vai dançar com ela, mas isso não aconteceu no seu sonho. Todo o seu esforço para mudar aquele destino cruel. Ela se pergunta se vai conseguir ser a filha que dá orgulho pro papai. Então amanhã ela vai dar o seu melhor. Hoje finalmente chegou o grande dia do baile. Todo o castelo estava animado. Logo cedo, os empregados estavam dando banho na Ati. Mas ela fala que o negócio só começa às 3 horas da tarde, então por que fazer isso tão cedo? Ela tá com soninho. A Lily responde que hoje é um dia especial, então tem muita coisa pra fazer. Depois do banho, ela foi pentear o cabelo. Depois fazer as unhas, uma máscara pra deixar o rosto lisinho. O negócio aqui tava louco. Empregada pra lá, empregada pra cá e a Ati já tava ficando louca. Ela não imaginava que se preparar pra um baile seria tão trabalhoso assim. Então a tarde finalmente caiu. O imperador estava esperando pela nossa princesa, que apareceu deslumbrante com seu vestido cor-de-rosa e com seus olhos brilhantes como joia polida. O Félix ficou impressionado. Ela estava tão linda que sua beleza era capaz de cegar qualquer um. O rei olhou e viu a Ati descer na escadaria. Aliás, aquela foi a primeira vez que ela viu seu pai vestido de forma formal. O corno fala que ela estava muito linda. Ela agradece pela sua companhia. Naquela noite, o palácio estava lotado. Todo mundo ansioso
ansioso pela apresentação da filha do imperador. O corredor era longo, mas a Ati conseguiu ouvir as vozes das pessoas no salão de festa. Ela tava nervosa, coitada, se perguntando se o que aconteceu no seu sonho iria acontecer ali hoje. O imperador pergunta se tem algum problema. Na hora ela se assustou, a coitada. Ele quer saber pra onde foi aquela coragem toda que ficou cutucando o rosto dele naquele dia. Ah, corno. Mas ela não se lembra de ter feito isso não. Mas ele fala que já que ela tá com medo, vai mandar todo mundo ficar de cabeça abaixo até terminar, como aqueles soldados estavam naquele momento. Mas ela responde que é melhor não. Aquele baile só acontece uma vez e era especialmente pra ela. Além disso, ela não estava com medo. Afinal, ela estava do lado do papai. De repente, a porta se abriu e era o Duque Alfeus falando que o baile iria começar. Mas a Jeanette pergunta se era verdade que hoje ela vai conhecer o seu pai e também a sua irmã mais nova. Ele responde que sim, vai tentar falar com o rei no momento perfeito pra isso, esse verme. E assim ela vai voltar pra família imperial? Não tem nem como ter raiva dessa belezinha. Esse trouxa aqui, lazarento, que fez a cabeça dela. Ela pergunta como é que pode agradecer a esse verme que pede pra que ela guarde até o momento certo pra isso. Provavelmente ele pensa que quando ela virar princesa vai fazer ela se casar com Ezequiel e assim ele vai ser o próximo imperador, já tô até vendo. Enquanto isso, a Thanásia finalmente apareceu publicamente e todo mundo ficou encantado com a esplêndida beleza que ela possui. Olha, parece até que a princesa tá brilhando de verdade. Provavelmente aquela moça ali é a princesa, ela é tão linda. Então, finalmente o momento da dança chega. O imperador fala que ela pode aproveitar o momento e se divertir bastante. Eles começaram a dançar, se moviam elegantemente. Então a Ati fala que a Madame Papidou elogiou bastante a dança dela, mas nem terminou de falar e pisou no pé do corno. Ela quase caiu, mas ele pegou ela pela cintura e rodou, fazendo o público ficar encantado. Parecia até que aqueles dois haviam saído de uma pintura majestosa. Ele pergunta se foi essa porcaria de dança aí que a Madame elogiou, mas ela responde que tava um pouco nervosa, só isso. Coitada que tá morrendo de vergonha. Mas ele manda que ela não fique afobada não. Ela só precisa acompanhar os seus passos. Sem palavras, que dança linda. E a Ati com esse cabelo longo foi incrível, cara. Todo mundo começou a aplaudir e assim a dança finalmente terminou. O imperador manda que agora ela vai se divertir com as pessoas da idade dela. Tempo depois, enquanto ela tava conversando, acabou notando que o Duque Alpeus estava subindo a escadaria. Provavelmente esse trouxa tava indo procurar o pai dela. Sem falar que a Jeanette ainda não apareceu. Ela se pergunta se ele está planejando apresentá-la como aconteceu no seu sonho. Ela ficou tristinha, ela não quer que isso aconteça. Mas de repente um cara apareceu pedindo pra dançar com ela. Que audácia. E não foi só um não, apareceu logo 3 trouxas querendo dançar com ela. Oxi, de repente todo mundo tava querendo dançar com ela agora. A coitada tentou recusar, mas o Ezequiel apareceu atrás dela e se apresentou como filho do Duque Alfeus. Colocou os trouxas pra correr, falando que ela já havia prometido dançar com ele. Tá bom então. Obviamente que eles foram embora, não quer nada com esse cara não. O Ezequiel pediu desculpas por ter agido daquela forma, mas se for do agrado dela, poderia lhe dar a honra dessa dança, senhorita Anjo? A Ati ficou surpresa, esse corno já sabia que ela era a princesa, já que assim aceitou dançar com ele. Enquanto isso, Duque Alfeus estava falando com o imperador. Puxa-saco fala que a princesa estava reluzente hoje e não é à toa que ela é o tesouro do imperador. E estava certo que se tivesse outros príncipes e princesa, ele os trataria igualmente como tesouros. O rei pergunta se ele foi até ali para ficar falando palavras sem sentidos. O trouxa responde que só estava falando sobre uma situação hipotética. Enquanto a Thanásia não se dividia em duas, ele não trataria. Toma essa aí, otário. E lá ficou irritadinho esse verme. Vou chorar. Então ele fala que garotas naquela idade são delicadas como um vidro. Então, em vez de ser amada somente pelo imperador, ela também poderia criar amizade com uma garota com mais ou menos a mesma idade que ela. Esse lixo tá fazendo de tudo pro corno aceitar Jeanette. Finalmente parou de enrolar e disse que também tem uma filha adotiva que criou como se fosse dele. Dócil, gentil e uma moça verdadeiramente adorável. Mas o imperador não tava prestando atenção nele não. Ele viu um cara suspeito no salão e não conseguiu acreditar que fosse ele. Mas o Alfeus, ele não para, velho, não para de falar. Ele não quer ficar ouvindo essa conversinha fiada sem falar que hoje era o baile da Thanásia. Enquanto isso, a dança dela com Ezequiel finalmente acabou. Ele fala que poder passar um dia tão importante com ela foi uma honra. Então ele se despediu e foi embora. Na hora ela notou que o Alfeus estava realmente falando com seu pai. Se pergunta se a Jeanette também estava ali. Mas isso não importa, ela não vai ter medo, ela vai mostrar toda a sua determinação e vai se tornar filha digna do orgulho do papai. Então ela mandou que todo mundo prestasse atenção no que ela iria dizer agora. Ela fala que
que tem um presente pra entregar para o sol de Obelium. De repente, ela recitou uma magia de ilusão da luz do seu coração. Todo o salão transbordou de magia e o teto virou como um céu da noite. O imperador não estava acreditando naquilo que estava diante dos seus olhos. A rainha Diana havia aparecido. Todo mundo ficou impressionado com aquilo. Ati começou a tocar o piano e o rei, junto da sua mãe, começaram a dançar. Uma dança tão linda quanto a da Tanásia. Cada passo representando uma emoção diferente do amor verdadeiro entre um homem e uma mulher. Parecia até cena de filme. Ati fala que pensou naquele presente porque queria tanto que ele quanto sua mãe pudesse ver ela naquele dia tão especial. E por esse motivo, naquela noite, naquele momento, naquele pequeno momento, verdadeiramente ela estava muito feliz. E também desejou toda a felicidade para todo mundo que estava presente. Obviamente, eles acharam aquilo incrível. Nem mesmo os magos mais famosos conseguem fazer uma magia daquela. Com certeza ela deve ser a próxima a herdar o trono. Mas quem não gostou nada disso foi o trouxa do Alpeus que foi embora todo torto, toma otário. Enquanto isso, a Janete estava observando os fogos da janela do seu quarto. Provavelmente o baile já estava acabando, mas ela se pergunta se ainda vai conseguir ver o seu pai e sua irmã ainda hoje. Enquanto isso, o imperador estava entregando o presente de aniversário da Tanásia. Ele fala que o baile hoje foi maravilhoso e ficou surpreso o tanto que ela cresceu. Sem falar que ele sabe que já tá um pouco tarde, mas desejou os parabéns pelo aniversário da sua filha. A Ati deu risada, ela fala que tá um pouco tarde, muita gente já havia parabenizado ela, mas ela vai aceitar toda felizinha, coitadinha. A cena corta pro trouxa do Duque Alpeus, miserável lazarento ambicioso. Ele tava com aquele cara suspeito de mais cedo, que fala que as coisas não estavam saindo conforme o planejado. Parece que o rei estava extremamente cauteloso hoje. O cara pergunta se ele tá falando que não tem mais jogada pra fazer. Obviamente que não, mas o Duque pergunta do porquê ele apareceu no baile. Se ele fosse descoberto, tava tudo acabado. O trouxa responde que tem um plano, mas de repente a Janete apareceu e o cara sumiu igual fumaça, Deus é mais. O trouxa do Alpeus fala que a atenção do rei estava totalmente voltada para Tanásia, mas ela não deve se preocupar. Falta muito pouco para ela ser aceita como parte da família também. A coitada responde que tá tudo bem. Ela sabe que um dia ela vai poder conhecer o seu pai e também a sua irmã mais nova. Enquanto isso, nossa garota estava abrindo presente do seu pai. Era um laço muito bonito com a cartinha escrita o seguinte: Atanásia, desejo felicidades eternas a você. Mano, que episódio sensacional, cara. Naquela noite, nossa garota não estava conseguindo dormir e a música do baile não saía da sua cabeça. Tudo deu certo naquela noite e foi a primeira vez que ela viu aquela expressão no rosto do papai. E o cachorro da neve não apresentou a Janete como aconteceu no seu sonho. Mas ela se pergunta sobre o que aqueles dois estavam falando. Ela estava na varanda quando de repente o Lucas apareceu, mas ele fala que isso não tem graça não. Ele pensou que ela estaria chorando. Chegou bem de pertinho do rosto dela e eu pensei que fosse beijar. A gente pergunta do porquê se muita perna estava tão perto assim do rosto dela. Mas ele só estava olhando pra ver se ela realmente não estava chorando, mas parece que não. Todo sério, ele pergunta se aconteceu alguma coisa no baile, mas ela responde que não. Ele estralou a língua e pensou que o Imperacorno teria dito que nunca mais iria dançar com ela novamente porque ela pisou no seu pé. A Ati manda ele parar com isso, ninguém falou nada disso não. Então ele pergunta se ela dançou com mais alguém além do papai, mas ela quase não conseguiu responder. O trouxa fala que ela é muito lerda, com certeza deve ter pisado no pé dele também. Ela ficou irritada e ele começou a rir da cara dela. Ela tava nervosa, isso não importa não, deu tudo certo no final. Mas de repente algo estranho aconteceu, o coração dela começou a doer bastante, ela quase caiu, mas o Lucas conseguiu segurar ela usando magia. A coitada quase não tava conseguindo respirar direito. O Lucas mandou que ela ficasse calma, era apenas uma intensa ondulação das suas emoções que acabou fazendo sua mana transbordar novamente. A Ati responde que não consegue controlar e não sabe do porquê. O trouxa fala que é porque ela é fraca demais e amanhã vai ter treinamento ainda mais intenso. Mas hoje ela pode descansar tranquilamente. Usou magia, colocou ela na caminha e até cobriu ela. A Ati pergunta se ele foi até ali porque estava preocupada com ela. Pelo jeito, ela acha que sim e acabou dormindo. O Lucas pensa que logo agora que sua magia estava voltando, ele usa novamente. O Lucas Diabinho tava falando no ouvido dele pra ele ir embora dali, senão sua magia nunca vai voltar. Mas o Lucas Anjo responde que se ele fizer isso, ela vai morrer rapidinho. De repente, os dois saíram no murro. Como assim? O Diabinho não quer aceitar que eles são amigos agora. Ele já tava indo embora quando de repente escutou a Ati fazer um barulho estranho. Provavelmente era algum sonho estranho que ela tava tendo, então ele vai ficar mais um pouquinho. Afinal, aquilo tudo é muito divertido pra ele. Dia seguinte, a Ati recebeu um monte de cartinha. As nobres estavam convidando ela pra festinha do chá e não era só uma não, nem 3, nem 2, nem 50, era várias e várias. A empregada orelha grande, fuxiqueira, pergunta qual que ela vai aceitar primeiro. Ela até mandou a Ati escolher o da família do Marquês Lan. Dizem que o filho dele é muito bonitão. Olha aí, ó, mandando nossa garota pro caminho errado, já pode mandar matar. A Lily apareceu falando que é a Ati que deve escolher qual vai aceitar primeiro. Mas se ela quiser apenas criar novas amizades, então ela não precisa pensar muito nisso não. Nossa garota tava se perguntando se realmente não tem problema dela aceitar, afinal nunca saiu daquele palácio. Ela tentou perguntar pro
corno que negou na hora, o miserável, mas fez bem. Ela pergunta do porquê, ele nem pensou, mas ele pensou e pensou muito. Naquele dia lá no baile ele viu aquele monte de pilantra chamando ela pra dançar. Só de lembrar do Jequiel beijando a mão dela ele já fica furioso. Então a resposta dele é não e pronto. Ele já tava vendo aquelas pestes se aproximando dela. Aliás, ele não estava esperando aquele passeio de barco logo hoje. A Ati responde que o dia tava gostosinho, então fazer aquilo de vez em quando não mata ninguém. De repente ele pergunta se ela se lembra do dia que caiu do barco. Ela responde que não, era muito pequena, mas na verdade ela lembra assim, naquela época o pai dela dava muito medo. Ela viu aquela flor de lótus e pediu pra ver bem de perto. Ela vai aproveitar quando ele estiver bocóleo nas flores pra pedir pra sair do castelo. Mas ele pergunta se ela gosta daquilo, ela responde que sim, e ele fala que é um gosto muito estranho, maldito. Mas já que ela gosta, ele pegou usando magia e mostrou bem de perto. Mas que negócio é isso aqui? Uma flor cheia de tentáculos. A Ati ficou morrendo de medo. Se ela soubesse que era um monstro horrendo que fica se debatendo, ela nunca queria ver esse negócio não. Mandou jogar fora, mas ela tava se batendo demais e o barco acabou virando. Coitada, ficou morrendo de vergonha. O papai teve que salvar ela novamente. Ela não só não conseguiu a permissão, como também levou uma bela de uma bronca. O imperador ainda disse que vai aumentar o número de guarda-costa dela porque tá muito oriçada. Tempo depois, ela tava ajudando a Lily na cozinha porque tava entediada. Aliás, ela pergunta se a Ati já havia escolhido pra qual festa ela vai, mas ela responde que não. O papai é muito bobão e super protetor e não deixou ela sair do palácio. Mas de repente, o Félix apareceu e a Ati disse que ele poderia levar ela pra fora do palácio, mas obviamente ele não pode fazer isso não, e ela só tava brincando, eu acho. Mas bom, ele tava ali porque o imperador tem um presentinho pra ela. É dito que ele passou vários e vários anos preparando aquele lugar somente pra ela. A princesa que adora rosas, o jardim mais lindo já visto na face da terra. A Ati achou aquilo magnífico. E o Félix responde que ela pode usar aquele negócio como quiser, conforme for sua vontade. Por exemplo, fazer uma festinha do chá. O imperador sabe muito bem como ela deseja fazer novas amizades, então é bom ela pensar com muito carinho em que ela deseja convidar. Tempo depois, a Hannah apareceu perguntando se ela já havia terminado de escrever as cartinhas. Ela responde que sim, mas aquela dali era a última e era pra Janete. No final da carta estava escrito o seguinte: Janet, desejo que sua estrela guardiã te proporcione bons sonhos todas as noites. E obviamente ela estava muito feliz, a princesa convidou ela para uma festa do chá. Então o tempo se passou e ela estava no palácio, o que achou realmente impressionante, era muito grande. Mas era estranho porque não havia ninguém no lugar e de repente alguém pergunta o que é que ela estava fazendo ali sem permissão. Ela se virou e notou que estava frente a frente com o imperador, que fala que ela é bem audaciosa. Ela pede desculpas, não entrou ali sem permissão, na verdade foi convidada pela princesa Athanase, seu nome era Janete. Mas o imperador responde que o nome dela não tem interesse nenhum pra ele, sem falar que ela teve bastante sorte de ter sido convidada pela Athanásia. Caso contrário, ela não iria sair dali com vida. O guarda fala que se ela fizer isso novamente, não irá ficar responsável pelo que vai acontecer com ela. A coitada pediu desculpas enquanto se pergunta o que é que vai fazer agora. Aquele corno com certeza odeia ela, mas tá tudo bem. Quando ele descobrir que na verdade ela é sua filha, ele vai tratar ela muito melhor, eu acho. Tempo depois, tava todo mundo reunido tomando um chazinho no jardim. Uma garota fala que viu o imperador no baile. Ele era muito assustador. Quem diria que aquele corno iria fazer um jardim tão lindo assim pra ela? Chega a dar inveja. Essa daí é invejosa, tem que tomar cuidado. Sem falar que ela parece até uma fada. Pronto, começou a puxar saco. Mas a Janete fala que é verdade. Ela até parecia ter saído de uma pintura. Essa menina aqui tá metendo louco, ela nem tava na festa. Nossa garota responde que elas estão exagerando. Aliás, essa garota aqui fala que aquele cavaleiro gostosão tem um olhar afiado. Por trás daquela postura calma, deve guardar um coração apaixonado. Ah, te pergunta se ela tá falando sobre o seu cavaleiro da guarda Robani. Na hora as garotas ficaram malucas. Como assim esse daí é o cavaleiro sangue vermelho? O bravo herói que ajudou o imperador a vencer a magia negra do reino de Obelium. Ah, te ficou surpresa. Como assim ele tem um apelido desse? Ela não sabia. O coitado do Félix tá ali atrás, se tremendo todo, ele tá ouvindo tudo. Ai, não é só um cavaleiro encantador que ela possui ao seu lado, tem também um mago muito gentil, com cabelo preto e olhos carmesim, como se fosse um lobo. Dizem que quando você olha nos seus olhos, você sente a energia. Mas se ela tivesse de escolher, escolheria alguém mais gentil, como Jequiel. A garota pergunta se a Ati dançou com ele, mas nossa garota não consegue se comunicar muito bem não, e a Janete percebeu. Então ela fala que o Jequiel ficou muito honrado em ter dançado com ela. Na hora, as loucas notaram que essa daí é a prima de segundo grau do Jequiel e estavam querendo saber tudo sobre ele. Mas a Ati, coitada, tava cansada e decidiu dar uma saidinha. É cansativo demais falar com pessoas, é por isso que eu não saio de casa. Mas assim como no seu sonho, a Janete estava ganhando confiança e amor das pessoas. Naquele destino, a Ati estava indo embora quando a Janete apareceu pedindo pra ir com ela. Mas ela respondeu que não, porque ficava em uma direção diferente do castelo Esmeralda, que foi feito somente pra ela. Então ela pediu pra ensinar a etiqueta do palácio, afinal ela não sabe muito bem e sobre isso ela tava muito nervosa.
nervosa. E também ela não sabe se vai conseguir se acostumar assim tão rápido. Ela sempre quis morar em família, então ela poderia ajudar. De repente, a Janet apareceu perguntando se ela tava cansada ou a conversa tava muito ruim. Ela responde que não, é que essa é a primeira festa do chá, então ela não tava muito acostumada. A coitada ficou aliviada, pensou que havia feito alguma coisa desagradável. A Arte responde que não é nada disso não, ela gosta de conversar, mas não sabe sobre o que. E tava com um pouco de medo das pessoas pensarem que ela é muito chata e acabar não tendo nenhuma amiga. Mas a Janet responde que quer ser sua amiga assim, ela pode visitar sua casa quando quiser. A Arte aceitou com muito prazer e de repente as outras trouxas também apareceram querendo convidar ela. Tempo depois, nossa garota tava muito feliz, ela fez várias amiguinhas, mas notou que o Lucas tava dormindo igual uma pedra no sofá. Ela deu uma olhadinha no rosto dele e lembrou do que aquela maluca havia dito. Realmente, ele assim, calmo e dormindo, é até que bonitinho, mas sua personalidade é horrível. De repente, esse muita pena acordou, esse safado não tava dormindo não, e a Arte ficou assustada. Ele chegou bem pertinho dela e começou a dar uma encarada. A coitada ficou toda tímida, mas ele tirou a magia negra que tava no seu cabelo e mandou ela não deixar qualquer coisa suja sair assim grudando nela. E simplesmente voltou a dormir. Como assim? Ela pensa que ele tá tirando uma com a cara dela de novo, esse maldito perna longa. Mas na verdade, hoje mais cedo, ele também viu aquela magia grudada no imperador. Agora o que ele quer saber é de onde diabos aquela coisa estava vindo. E eu nem te conto. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Pelo que eu vi aqui, o próximo vai ter a Thanasia lutando contra um dragão. E obviamente, se você quiser ver aqui no canal, então deixa o seu like. Desde já, agradeço muito pelo apoio de vocês aqui no canal. Sou grato primeiramente a Deus que me deu tudo que tem e a vocês. Obrigado. E que o Santo Deus abençoe vocês com toda a sabedoria, bondade, saúde e felicidade do mundo. Até o próximo vídeo e lembre-se, volte-se a Deus enquanto é tempo.